Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 13. Capítulo 95. Terumime parou para pensar, depois se virou para Ao e perguntou: temos alguma informação detalhada sobre aquele conselheiro de missão de Komogakure? Ao balançou a cabeça. Ainda não tenho informações detalhadas, mas consegui encontrar algumas pistas úteis. Ao ouvir isso, a voz calma e melodiosa de Terumime se fez ouvir. Então, que informações úteis você descobriu até agora? Sem perder tempo, Ao começou seu relatório. Aquele conselheiro de missão de Komo é notável por seus impressionantes cabelos vermelhos. Ele usou uma poderosa liberação de relâmpago para derrotar o Raikage em Kumo, tornando seu nome conhecido em toda a Terra do Relâmpago. Mais tarde, graças ao seu excelente desempenho em missões e ao seu intenso comprometimento em cumpri-las, Komo contratou oficialmente como seu conselheiro de missão. Após repetir as informações que havia reunido para Terumime, Ao teve uma estranha sensação de déjà vu. Sim, muitos ninjas no mundo shinobi têm cabelos vermelhos. Muitos também se especializam em liberação de relâmpago, especialmente os de Kumo. E praticamente todos os ninjas completam missões. Ter grande capacidade para cumpri-las não é nada incomum no mundo shinobi. Mas quando você combina todas essas características em uma só pessoa, ele começou a sentir que esse conselheiro de missão Kumo, que ele nunca tinha conhecido, era estranhamente familiar. Ele já havia se deparado com alguém assim em alguma missão anterior? Sendo cauteloso por natureza, Ao não estava disposto a tirar conclusões precipitadas com tão poucas informações disponíveis. Terumime, no entanto, pensava diferente. Quanto mais ouvia, mais se convencia. Droga! Só pode ser aquele idiota, Uzumaki Senshi. Uma ruiva impressionante, incrivelmente focada em missões, habilidosa em liberação de relâmpago. Ele chegou a usar um estilo relâmpago extraordinariamente poderoso para derrotar o Raikage. Considerando esse nível de poder, aparência e obsessão por missões, será que existe outro shinobi como esse em todo o mundo ninja? Caso encerrado. É definitivamente Uzumaki Senshi, sem dúvida alguma. Assim que Ao terminou, Terumime teve certeza absoluta de que o conselheiro de missão, de como era Uzumaki Senshi. Ao perceber isso, ela não pôde deixar de sentir um pouco de ressentimento. Afinal, ela já havia entrado em contato com Senshi há algum tempo. Além disso, ela havia se esforçado para estabelecer uma relação de cooperação entre Senshi e os Keri, o que garantiu a Senshi um contrato de trabalho de longo prazo com a aldeia. E quando os remanescentes da névoa sangrenta causaram problemas, ela chegou a usar suas próprias economias para contratar Senshi. Mas depois de tudo isso, ele foi para como expandir seus negócios. Isso deixou a sedutora e madura Mizukage de mau humor, murmurando uma queixa áspera em sua mente. Que patife! Ele me roubou todas as minhas economias e depois nunca mais voltou para Kirigakure para verificar sua missão. Tudo bem, então ele não vem mais para Kirigakure, mas ir ajudar no desenvolvimento de Komo? E agora até as pessoas que normalmente anunciam vagas de emprego aqui estão correndo para Komo para contratá-lo. Quanto mais ela pensava nisso, mais irritada ficava. Afinal, a prioridade não pertence àqueles que cooperam primeiro. Entre as 5 grandes vilas shinobi, Keri foi obviamente a primeira a trabalhar com Senshi. Seguindo essa lógica, se ele quisesse se tornar um conselheiro de missão, deveria ter feito isso em Kirigakure. Ao pensar nisso, Terumime imediatamente se virou para Ao. Isso é ridículo. Chame Shoujuro, vamos para Kumo e exijamos explicações daquele cara. Ao parecia perplexa. Será que a Mizukage realmente havia deduzido a identidade do homem com tão poucas informações? Verdadeiramente digno de ser um líder abençoado com inteligência e beleza. Sem perder mais um instante, Ao correu para informar Shoujuro. Entretanto, Orochimaru e Kabuto viajaram em alta velocidade através de montanhas e rios, chegando finalmente a Kirigakure. Mas ao chegarem lá, ambos ficaram estupefatos. A Kirigakure atual era movimentada e próspera, completamente diferente daquela descrita em seus relatórios de inteligência. Ao contemplar a cena vibrante à sua frente, Kabuto se perguntou se não teriam vindo ao lugar errado. Ele avaliou cuidadosamente o ambiente e falou com cautela. Lorde Orochimaru, algo parece estranho. Sob a opressiva política da névoa sangrenta, o desenvolvimento de Kirigakure estagnou e as pessoas viviam em extrema pobreza. Mas agora, este lugar não se parece em nada com a vila da qual ouvimos falar. Sua economia parece ter disparado. A vila inteira está próspera e rica. Orochimaru apenas sorriu indiferentemente. Rico e movimentado, você diz? Isso é perfeito para o nosso negócio. Quanto mais próspero, melhor para nós. Ele fez uma pausa por um instante e então continuou em um tom baixo e sinistro. Pelo que sei, a vila costumava ser dividida entre a facção da névoa sangrenta e a facção da nova névoa, ambas envolvidas em um conflito feroz. Em um cenário como esse, deveríamos ser capazes de pescar em águas turbulentas, com bastante facilidade. Como assistente de Orochimaru, Kabuto já tinha conhecimento de grande parte dessas informações. O raciocínio de Orochimaru não era falho. Ele apenas se incomodava com o fato de a realidade ser tão diferente das informações que haviam reunido. Havia algo de antinatural nisso. Após um breve silêncio, Kabuto perguntou: Lorde Orochimaru, devemos prosseguir com nossos planos? Orochimaru assentiu. Claro. Kabuto insistiu. Então, para onde devemos ir primeiro? Sem hesitar, Orochimaru respondeu: direto ao escritório do Mizukage para negociar nosso acordo com a alta cúpula. Enquanto conversavam, uma figura passou não muito longe deles. Orochimaru e Kabuto olharam para o lado e ambos congelaram. Aquela figura vestia um manto preto com nuvens vermelhas, e tinha cabelos ruivos. Eles sabiam muito bem quem era, se não era Senshi. Mas a maior surpresa veio a seguir. Enquanto Senshi caminhava pela rua, os moradores o trataram com uma acolhida surpreendente. Por onde passava, as pessoas o cumprimentavam com alegria e respeito. Eles ficaram ali parados, completamente estupefatos.
Quando Senshi passou a ser tão respeitado em Keri? Pelo que parecia, sua reputação aqui rivalizava com a que tinha em Yami. Orochimaru sabia que em Amegakure, Senshi havia gasto uma fortuna estabelecendo escolas ninja e ajudando refugiados, o que lhe rendeu enorme respeito. Mas aqui em Keri, o que ele poderia ter feito para ser tão amado? Além disso, Orochimaru percebeu que a figura ruiva não era o corpo verdadeiro de Senshi, mas sim um clone de madeira. Seu verdadeiro eu ainda estava em missões em Kumo. Mesmo assim, o impacto que ele causou em Keri foi impressionante. Assim que o clone de madeira de Senshi desapareceu de vista, Orochimaru parou discretamente um dos aldeões. Com licença, sou um comerciante de Amegakure. Poderia me dizer quem era aquela pessoa agora há pouco? O aldeão, um senhor de idade, sorriu afavelmente. Esse era o conselheiro de segurança da nossa aldeia, Lord Uzumaki Senshi. Devemos toda a nossa prosperidade atual a ele. Ao ouvir as palavras do velho, Orochimaru ficou completamente atônito. Um consultor de segurança. Claramente, Senshi deve ter aceitado um contrato de longo prazo aqui também, enviando um ou mais clones de madeira para ajudar no desenvolvimento de Kirigakure. Considerando o cenário atual, parecia que Senshi havia transformado Keri em um projeto pessoal, e se Orochimaru tentasse qualquer negócio ali, isso inevitavelmente interferiria na missão em andamento de Senshi. Essa constatação fez o rosto de Orochimaru escurecer. Parecia que toda aquela viagem tinha sido em vão. Ao ver a expressão de Orochimaru mudar, Kabuto perguntou baixinho: Lord Orochimaru, ainda vamos ao escritório do Mizukage para negociar? Orochimaru não disse nada, apenas ficou ali tremendo. Se ele não fosse o cliente pagador em um acordo com Senshi, qualquer encontro com aquele homem sempre significava problemas, especialmente com aquela mulher vingativa ao lado de Senshi. Como Orochimaru permaneceu em silêncio, Kabuto prosseguiu: Lord Orochimaru, se for muito arriscado, talvez devêssemos transferir nossos negócios para outro lugar. Orochimaru assentiu, entrando na brincadeira. Já que você quer ir para outro lugar, então vamos fazer isso. Definitivamente não parecia que tinha sido ideia dele, mas ele não insistiu no assunto. O negócio deles quase não tinha despesas fixas, então eles podiam lucrar em qualquer lugar. Mudar de local não era problema. Naquele momento, Orochimaru ainda não conseguia se livrar da perplexidade em relação à transformação de Kirigakure. Ele sabia que Senshi havia realizado algumas missões ali, mas como ele se tornará o conselheiro de segurança deles? E o que exatamente ele fizera para que os aldeões o venerassem tanto? Pelo que Orochimaru se lembrava, Senshi não havia passado muito tempo em Keri, e desde então, ele estava correndo de um lado para o outro. No máximo, ele poderia ter usado alguns clones de madeira. Será que só isso poderia ter catapultado sua posição aqui? Além disso, Senshi até havia tomado a besta com cauda de Keri, e mesmo assim eles se davam bem? Orochimaru não conseguia entender. Ele poderia facilmente ter perguntado a um aldeão e obtido uma resposta na hora, mas acabou optando por não investigar mais a fundo. Isso não tinha mais nada a ver com ele. Seus planos de negócios em Keri foram descartados. Da última vez que ele acidentalmente se intrometeu no alvo de Senshi, quase perdeu a vida. Agora que Senshi era o conselheiro de segurança de Keri, interferir ali seria prejudicar diretamente a missão de Senshi. Talvez houvesse um certo prazer mórbido em ser o primeiro a quebrar a sequência de 100% de sucesso nas missões de Senshi, mas Orochimaru sabia que nunca viveria para se vangloriar disso. Recordando o medo de estar à mercê de Senshi, Orochimaru estremeceu. Ele disse nervosamente a Kabuto: Vamos sair daqui, rápido antes que Senshi nos veja. Este lugar só traz problemas. Dando apenas alguns passos, Orochimaru ficou cada vez mais inquieto. Murmurando para si mesmo, ele ativou sua cintilação corporal com força total, desaparecendo da vista de Kabuto após alguns saltos extremamente rápidos. Kabuto ficou ali parado, atônito. Será que aquilo era mesmo necessário? Ele já havia cruzado o caminho de Senshi várias vezes. Na experiência de Kabuto, o homem não era tão irracional assim. Mas Kabuto só podia pensar isso porque nunca havia ofendido Karin pessoalmente. Se ela guardasse rancor dele, Senshi provavelmente já teria usado isso contra ele. Afinal, as experiências das pessoas são diferentes. De qualquer forma, os Kirigakure não perceberiam que seu centro antifraude Senshi acabará de expulsar Orochimaru, impedindo de realizar qualquer negócio escuso por lá. Enquanto isso, à medida que Senshi começava a operar nas nações mais proeminentes, como as terras da água, do fogo e do relâmpago, sua influência no mundo ninja como um todo se tornava cada vez mais profunda e continuou a crescer. Konogakakure, residência do Hokage no gabinete do Hokage. Ataque Kakashi, com duas enormes olheiras, empurrou a porta e entrou. Sua expressão era de completo cansaço e resignação. Ele se deixou cair em uma cadeira sem dizer uma palavra. Hiruzen Sarutobi soltou uma baforada de fumaça, observando um ponto de interrogação se formar acima de sua cabeça. O comportamento de Kakashi o surpreendeu. Embora Kakashi nunca tenha sido o ninja mais rigoroso e sério, ele jamais havia sido tão descortês em um ambiente oficial. Após tomar um gole de água, Hiruzen perguntou: Kakashi, aconteceu alguma coisa? Kakashi ainda parecia completamente exausto, com um olhar quase morto. Ele soltou um suspiro profundo. Lord Hokage, acho que não consigo mais lidar com esta missão. Foi a primeira vez que Kakashi quis desistir de uma missão no meio do caminho. O terceiro Hokage naturalmente achou isso suspeito. Franzindo a testa, ele perguntou: Kakashi, você encontrou alguma dificuldade particular nesta missão? Na mente de Hiruzen, isso simplesmente não deveria acontecer. Kakashi era um dos ninjas mais formidáveis de Konoha, um veterano testado pela guerra. Entre seus contemporâneos, ele era o Jonin Ninja Elite mais destacado. Na Anbu, ele era igualmente um dos melhores. Como poderia haver alguma missão que ele não pudesse cumprir? Contudo, Hiruzen logo se lembrou do caso de Uchiha Obito, alguém que supostamente havia morrido heroicamente há muito tempo, mas que acabou estando vivo, sem nunca ter retornado à vila.
sem mencionar a época em que Kakashi perdeu seu Sharingan. Se não fosse pela prioridade maior dada a Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, Hiruzen poderia já ter dado a Kakashi os recursos necessários para procurar Obito. Será que Kakashi estava consumido pela preocupação com Obito, a ponto de não conseguir se concentrar em sua missão atual? Partindo desse pressuposto, Hiruzen disse: Kakashi, sei que você tem estado preocupado com a situação de Obito. Fique tranquilo, assim que você terminar suas responsabilidades com Naruto e Sasuke, reunirei a equipe necessária para ajudá-lo a investigar Obito. Mas Kakashi balançou a cabeça. Senhor Hokage, não é o Obito. São o Naruto e o Sasuke. Os olhos de Hiruzen se estreitaram. Ele passou de uma postura relaxada para uma tensa. Então, há um ninja estrangeiro tentando contatá-los? Eles já estão em conluio com alguém de fora da vila? E esse forasteiro é tão poderoso que nem vocês conseguem lidar com ele? Se esse fosse o caso, os anciãos F4 de Konoha precisariam de uma reunião de emergência. Kakashi ficou perplexo. Não, nada disso. Enquanto os monitorava, nem Naruto nem Sasuke fizeram contato com nenhum ninja de outra vila. Isso só deixou Hiruzen ainda mais confuso. Então, o que está acontecendo? Kakashi pensou por um momento e suspirou novamente. Lord Hokage, não sei bem como dizer isso, mas Naruto e Sasuke estão obcecados em aceitar missões que vão muito além do normal. Hiruzen não conseguiu conter o sorriso. Sua expressão severa suavizou-se para a de um ancião bondoso. São apenas crianças, Kakashi. Quanta dedicação podem ter? O pensamento implícito era: mesmo que estejam entusiasmados, ainda são crianças. Quantas missões eles realmente conseguem lidar? Kakashi, no entanto, via as coisas de forma diferente. Lord Hokage, embora sejam jovens, tanto Naruto quanto Sasuke possuem uma resistência física extraordinária. Em missões, eles pulam refeições ou comem tarde, saem ao amanhecer e voltam tarde da noite trabalhando sem parar. Às vezes, tomam um comprimido de soldado em vez de uma refeição adequada. Quanto ao sono, eles tentam evitá-lo completamente, usando cada minuto livre para realizar mais missões. Hiruzen olhou para Kakashi com certo divertimento. Talvez a própria resistência de Kakashi tivesse diminuído depois de tantos anos com o Sharingan continuamente forçado a se abrir. Talvez ele não tivesse se recuperado totalmente, mesmo que seu novo Sharingan fosse mais controlável. Então Hiruzen lhe disse: Kakashi, por muito tempo, esse Sharingan causou um enorme desgaste físico em você. Durante as missões, lembre-se de descansar. Seu corpo voltará à sua melhor forma em breve. Tente aguentar mais um pouco. Kakashi congelou. Não era uma questão de resistência física. Ele estava simplesmente à beira de um colapso mental lidando com os dois maníacos da missão. Lord Hokage, desde que aceitei esta missão, não consegui dormir uma única noite normal. Mal consigo deitar e um deles já está me puxando para acordar e me mandando fazer alguma coisa. Isso acontece todos os dias. No mundo ninja, cada um tem seu próprio desafio. Kakashi, no momento, está com falta de sono. Para Hiruzen Sarutobi, um de seus desafios é lidar com a situação de Kakashi. Enquanto isso, Kakuzu enfrenta seu próprio desafio, encontrar uma maneira de recuperar seu lugar como parceiro perfeito de Senshi, a posição que ele acredita ser sua por direito. Ele quer recuperar sua glória e provar que é o melhor parceiro para o mercenário mais forte do mundo ninja. Em Amegakuri, Kakuzu havia embarcado numa maratona de missões. Ele é obcecado por cumprir missões e ganhar dinheiro. Esse é o seu verdadeiro estilo de vida ninja. Ele adora a ideia de aceitar missões para ganhar dinheiro. Assim, nos últimos dias completou um número enorme de missões, quebrando repetidamente seus próprios recordes de missões solo. Ao longo do caminho, empregou uma estratégia. Optou pela abordagem de amigos e familiares. Normalmente, para se aproximar de Senshi dessa forma, a melhor opção seria através da assistente de Senshi, Karin. Mas ela estava sempre viajando com Senshi. Então, Kakuzu voltou sua atenção para o clã Uzumaki que vivia no abrigo para refugiados de Amegakuri. Dado quanto Senshi prezava o clã Uzumaki, Kakuzu sentiu que se os ajudasse, Senshi notaria e o favoreceria ainda mais. Amegakuri, abrigo para refugiados. Um par de olhos verde brilhantes chamou bastante atenção, pertenciam a ninguém menos que Kakuzu, que carregava um grande saco no ombro. Podem ter certeza, não era um cadáver, estava cheio de suprimentos. Ele dirigiu-se diretamente para a área onde residia o clã Uzumaki. Inicialmente havia apenas cerca de 14 ou 15 membros, mais recentemente chegaram mais 2. Historicamente, o clã Uzumaki possuía uma grande população, dominando todo o reino de Uzushogakure e a terra dos redemoinhos. Agora, reduzidos a apenas alguns, eles estão espalhados pelo mundo ninja. Senshi havia estabelecido uma política de favores especiais para quaisquer sobreviventes Uzumaki há algum tempo. Além do primeiro grupo que chegou, liderado pelo tio Takumori e sua família, mais 2 refugiados Uzumaki foram aparecendo aos poucos. Quando Kakuzu reapareceu, Uzumaki Haruko e Uzumaki Yutai, a geração mais jovem, ficaram encantados e correram para cumprimentá-lo. Kakuzu-san, você veio nos visitar novamente. Kakuzu, olha, estou usando as roupas que você me deu da última vez. Todo mundo diz que elas ficam ótimas em mim. Obrigada. Momentos depois, Uzumaki Takumori e Uzumaki Muzen apareceram. A essa altura, eles já conheciam bem Kakuzu. Embora Takumori suspeitasse das motivações de Kakuzu, ele apreciou a ajuda prestada ao clã. Takumori falou com cortesia. Kakuzu-san, obrigado por ajudar o clã Uzumaki durante todo esse tempo. Há algo que possamos fazer em troca? Kakuzu entregou seu grande saco.
Takomori, distribua esses suprimentos para o seu povo. Agora que vocês fazem parte da grande família de Ami, simplesmente viver bem contribui para a prosperidade desta vila. Se algum dia se depararem com algo que não consigam resolver sozinhos, sintam-se à vontade para me incumbir de uma missão. Na verdade, Kakuzu não precisava nem esperava qualquer retribuição direta deles, ele apenas esperava que Senshi reconhecesse seus atos ao ajudar o clã Uzumaki, fortalecendo assim sua posição. Ele estava determinado a que assim que Senshi retornasse e descobrisse como Kakuzu havia intensificado suas missões e ajudado a lidar com o clã Uzumaki, o homem certamente usaria isso a favor de Kakuzu. Ele derrotaria Idan e recuperaria seu título de parceiro supremo de Senshi. Enquanto esses pensamentos preenchiam a mente de Kakuzu, a pequena Haruko lhe ofereceu um pãozinho perguntando: Kakuzu-san, qual é a sua ligação com o Lorde Senshi? Vocês dois estão usando as mesmas capas. Kakuzu recusou educadamente o pãozinho e respondeu desplicentemente: Sou a única e verdadeira parceira perfeita de Senshi. Este manto pertence a Akatsuki, uma organização da qual ambos fazemos parte. Nosso objetivo final é a paz mundial. Essas duas frases deixaram Haruko e os outros jovens Uzumaki boquiabertos. Eles nunca souberam que Senshi fazia parte da Akatsuki, nem que Akatsuki aspirava à paz mundial. De repente, as crianças ficaram animadas. Os Uzumaki haviam sofrido tremendamente com as guerras, perdendo pais, irmãos e amigos. Se não houvesse guerras, eles ainda estariam juntos com seus entes queridos. Agora que sabiam que Lord Senshi fazia parte da Akatsuki, uma organização comprometida em acabar com a guerra, todos olharam para Kakuzu com olhos brilhantes e suplicantes. Ele, no entanto, estava um pouco confuso. O que esses pirralhos querem de mim? Pensou. Algum agrado especial? Eles o encaravam com tanta seriedade. Haruko falou timidamente: Kakuzu-san, quero me juntar a Akatsuki. Então as outras crianças entraram na conversa. Por favor, deixem-nos participar também. Enquanto os pequenos Uzumaki se aglomeravam para entrar na Akatsuki, uma bela jovem de cabelos azuis usando um adorno de flor branca chegou, o anjo da vila, conhecida por eles como Konan. Durante algum tempo, Konan passou a visitar frequentemente tanto a escola ninja quanto o abrigo para refugiados. Ela também ajudava o clã Uzumaki ocasionalmente. Não foi surpresa, portanto, que ela se deparasse com aquela cena de crianças implorando para se juntar à Akatsuki. Isso fez Konan refletir sobre os primeiros dias da Akatsuki, quando o grupo era um refúgio para vítimas da guerra, lutando por uma paz verdadeira. Naquela época, eles eram pequenos e pobres, mas todos se uniam, acreditando que um dia a paz chegaria por meio de seus esforços conjuntos. Até que Aiko e seus companheiros morreram, despedaçando esses sonhos. Enquanto Konan relembrava o passado, Kakuzu apontou para ela e disse à jovem Uzumaki: Se você quer se juntar à Akatsuki, não deveria estar me perguntando. Deveria perguntar a ela. Eu não tenho poder de decisão sobre isso, mas ela tem. Após o gesto de Kakuzu, as crianças correram até Konan, animadas e falando umas por cima das outras. Anjo-sama, por favor, deixe-me entrar para a Akatsuki. Ei, Yutai, seu bobo. Eu já te disse, se não for uma ocasião oficial, chame-a de Konanei-san. Oh, Konanei-san, posso me juntar à Akatsuki? Konanei-san, você é tão linda. Deixe-me entrar para a Akatsuki. Todos eles adoravam Konan, especialmente porque ela frequentemente lhes dava pequenos presentes de papel dobrado. Crianças apreciam qualquer presente, por menor que seja, então eles se afeiçoaram muito a ela. Konan também achou relaxante estar perto delas. Abaixando-se, ela delicadamente arrumou o cabelo bagunçado de Haruko. Os fios ruivos de Haruko estavam despenteados de tanto correr. Então Konan tirou um prendedor de cabelo rosa do bolso e prendeu o cabelo de Haruko. Haruko sorriu radiante. Obrigada, Konanei-san. Você e Lord Senshi são ambos maravilhosos. Isso fez surgir um leve sorriso no rosto de Konan. Yutai e os outros a encararam esperançosos, já que ela ainda não havia dado uma resposta sobre se juntar a Akatsuki. Eles realmente queriam se juntar ao grupo de Lord Senshi, mas Konan não concordou imediatamente. A Akatsuki tinha alguns membros periféricos além do núcleo, mas por dois motivos principais, ela ainda não podia aceitar essas crianças. 1. Ela coliderava a Akatsuki com Nagato, então assuntos incomuns como recrutar essas crianças precisavam da aprovação dele. 2. Eles ainda eram muito jovens. Seria melhor deixá-los crescer mais primeiro, ou talvez consultar Nagato sobre a criação de uma divisão juvenil da Akatsuki. Enquanto as crianças se aglomeravam em volta de Konan, Uzumaki Takomori e Uzumaki Muzen permaneceram à distância. Takomori comentou baixinho com Muzen: Você amadureceu, não está correndo atrás deles desta vez. Para ele, a contenção de Muzen significava crescimento. No passado, Muzen provavelmente teria sido tão barulhento quanto os mais jovens. Ao ouvir isso, Muzen assentiu. Tio, chega de ser criança. Meu objetivo agora é conquistar a adorável e gentil Anjo-sama. Ele ficou paralisado de choque. Desde quando seu sobrinho estava apaixonado pelo anjo? Claro, existe uma diferença de idade, mas, deixando isso de lado, Muzen já tem idade suficiente para se preocupar com romance? Então Takomori percebeu. Aparentemente, ele não havia exigido o suficiente do treinamento de Muzen. Ele ainda tinha muito tempo livre para sonhar acordado. Vendo os olhos de Muzen ainda fixos na figura graciosa de Konan, Takomori o agarrou e o arrastou para um treinamento extra. O potencial de Uzumaki é enorme. Veja o quão poderoso Lord Senshi é. Takomori era o único genin do clã no momento, mas eles precisavam elevar Muzen ao nível genin pelo menos. Enquanto Muzen era arrastado de braços cruzados, ele parecia imperturbável. Ele já sabia que o caminho para conquistar o anjo não seria fácil. Um pouco de treinamento infernal não era grande coisa. Naturalmente, Konan não fazia ideia de que havia um adolescente apaixonado por ela.
Ela ainda via Muzen como apenas mais um dos garotos mais velhos, igual a Haruko e os outros. Após passar algum tempo com o clã Uzumaki, Conan retornou à torre central de Ami no final daquela noite, dirigindo-se ao quarto de Nagato. O uso excessivo de seu Rinnegan havia deixado Nagato extremamente magro, praticamente só pele e osso, mas ele ainda esboçou um sorriso gentil quando ela entrou. Você parece muito mais animado ultimamente, disse ele. Conan pareceu surpresa. Será que eu mudei tanto assim? Apesar de fraco, Nagato assentiu com a cabeça. Ele estava genuinamente feliz em ver Conan voltando a ser como era antes, lembrando-a dos dias que antecederam a morte de Yaiko. A preocupação nublou o rosto de Conan enquanto ela observava o estado dele. Ela confidenciou a ele sobre Senshi. Nagato, não faz muito tempo, pedi a Senshi que encontrasse uma maneira de restaurar sua saúde para que você pudesse usar o Rinnegan normalmente. Tenho certeza de que ele terá resultados em breve. E veja só, graças a ele, a escola ninja de Amegakuri e a vila como um todo estão prosperando. Tudo está caminhando na direção certa. Não poderíamos abandonar nosso plano de refazer este mundo. Encontramos um caminho melhor agora. Conan sentia que medidas extremas não eram mais necessárias. A Amegakuri atual se parecia muito com a sociedade pacífica que eles um dia sonharam, e com Senshi guiando a nova Akatsuki. Eles estavam fazendo coisas muito parecidas com as da Akatsuki original. Só que desta vez, se Nagato pudesse ser curado, a organização teria ainda mais força, tornando seus planos radicais antigos desnecessários. Mas Nagato apenas balançou a cabeça firmemente. Não podemos cancelar. Pessoas que não experimentaram a verdadeira dor não conseguem compreender o quão preciosa é a paz. Conan franziu as sobrancelhas. Ela queria falar novamente, mas ele a interrompeu. Conan, vamos abandonar esse pensamento ingênuo. Dito isso, ele se virou para olhar pela janela, com as lembranças da morte de Yaiko e dos cadáveres de seus camaradas caídos inundando sua mente, cenas que fortaleceram sua determinação. Longe dali em Kumo, Senshi não fazia ideia de que o corpo de Nagato havia definhado, restando apenas pele e osso. Não era que ele não se importasse com Nagato, era simplesmente que múltiplas tentativas de extrair 100 sementes não haviam encontrado uma solução definitiva. Ele talvez tivesse que recorrer às sementes dos deuses para manter Nagato vivo. Capítulo 96. Enquanto Senshi se mantinha ocupado no centro de atribuição de missões, Terumime e seu grupo também chegaram. Dessa vez, Terumime estava totalmente preparada. Embora parecesse estar de mãos vazias, tanto Shoujuro quanto carregavam o que poderia ser chamado de Senshi Trapper, ou seja, uma grande quantia em dinheiro e pedidos de missão por escrito. Assim que Terumime, usando o chapéu do Mizukage, apareceu em Komogakuri, ela assustou o quarto Raikage. Afinal, nunca é pouca coisa quando um Kage de uma vila aparece em outra. Mesmo sem aviso prévio e com sua visita repentina, o Raikage ainda assim veio pessoalmente recebê-la na entrada da vila. Na entrada de Komogakuri, o quarto Raikage viu Terumime em seu manto azul e ficou bastante intrigado. Ele não conseguia entender por que a Mizukage havia vindo. No entanto, ele era um anfitrião e a Mizukage, a convidada. Ao vê-la, cumprimentou-a educadamente e perguntou: Mizukage, o que o traz aqui tão repentinamente? Há algum assunto urgente? Terumime balançou a cabeça. Nada urgente. Suas palavras deixaram o quarto Raikage momentaneamente estupefato. Não é algo importante, mas mesmo assim você veio de tão longe pessoalmente? Embora sua mente estivesse repleta de perguntas, o Raikage manteve a paciência. O Mizukage precisa de alguma ajuda dos Komogakuri? Terumime balançou a cabeça novamente. Agradeço sua gentil oferta, Raikage, mas não preciso de nada. Quarto Raikage. Naquele momento, o Raikage começou a suspeitar que aquela mulher estava o enganando. Ela não dizia por que tinha vindo, e quando ele perguntou se ela precisava de ajuda, ela insistiu que não. Se era só isso, por que ela veio para cá? Como Terumime havia chegado tão silenciosamente e de forma inesperada, ele presumiu que ela devia ter algum assunto urgente para tratar com ele, o Raikage. A essa altura, a própria Terumime já começava a se sentir um pouco irritada. Ela simplesmente disse: Raikage, vim desta vez procurar por Uzumaki Senshi. Então era isso. A Mizukage tinha vindo correndo, e não tinha absolutamente nada a ver com ele. Ela estava lá por causa de Senshi. Mas por que diabos Terumime viria procurar por Senshi? Sem conseguir encontrar uma solução, o Raikage, mesmo assim, desejava que as duas aldeias mantivessem boas relações para o desenvolvimento mútuo, então disse: se o Mizukage está aqui para se encontrar com o conselheiro de missão da nossa vila, permita-me guiá-lo. O Raikage não sabia dizer se Terumime tinha vindo contratar Senshi para uma missão ou se havia alguma disputa que ela queria resolver. Mas em qualquer caso, não faria mal nenhum acompanhá-la e ver o que acontecia se surgisse algum problema, ele poderia lidar com ele imediatamente. Para sua surpresa, Terumime recusou novamente. Não precisa. Eu já sei onde encontrar o Senshi. Dito isso, Terumime levou Aoi Shoujuro diretamente para o centro de atribuição de missões de Komo. Ao vê-los partir, Killer Bee improvisou um rap. Yoho, Mizukage está aqui para perseguir Senshi. Os dois devem ter algum caso. Omoi continua sem namoradas. Irmãozão, você tem que admitir que eu não estou errado. Omoi, mestre, eu imploro, por favor, pare. Naquele momento, o quarto Raikage não tinha tempo nem paciência para discutir com Killer Bee. Ele imediatamente seguiu Terumime. Ele também começou a perceber que Terumime e Senshi pareciam ter um relacionamento bastante próximo, e isso poderia não ser uma coisa boa para Komogakuri. Desde que Senshi se tornou conselheiro de missões do Centro de Atribuição de Missões de Kumo, ele gerou lucros enormes para a vila. A notícia se espalhou de que sempre que Senshi aceitava uma missão ali, clientes
clientes de toda a Terra do Relâmpago, e até mesmo de outros lugares, vinham procurá-lo para contratá-lo. Muitas pessoas vinham puramente por admiração, querendo conhecer a figura lendária do mercado negro, o mercenário mais poderoso, e uma vez que chegavam, frequentemente enviavam outras missões que o ninja de como podia então realizar. Quanto às missões de alto nível, Senshi as aceitava todas, mas não tinha o menor interesse nas de nível inferior. Sua eficiência em concluir missões era impressionante. Desde que assumiu o cargo de conselheiro de missões, a receita do Centro de Atribuição de Missões disparava diariamente, um feito espetacular. Do ponto de vista de Kumo, eles não podiam de jeito nenhum permitir que Senshi fosse seduzido por Terumi Mei. Por um lado, ele trazia enormes benefícios diretos para a vila. Por outro lado, como havia gasto uma fortuna para contratá-lo e não queria ser enganado novamente, tendo já perdido 1,1 bilhão de ryu, como não queria de forma alguma deixar Terumi Mei levar Senshi embora. Após algumas breves perguntas, Terumi Mei e seu grupo encontraram o caminho para o centro de designação de missões. Nesse momento, o quarto Raikage e sua comitiva também já haviam chegado. Nesse instante, Senshi apareceu, retornando de uma missão. Terumi Mei? Ao vê-la, Senshi ficou paralisado por um instante. Sentiu como se tivesse olhado para o céu de forma incorreta e tentou novamente. Caso contrário, por que diabos Terumi Mei teria vindo de tão longe, de queria até como? Ele ergueu os olhos mais uma vez e confirmou sua primeira impressão. Terumi Mei estava mesmo lá. Isso surpreendeu um pouco Senshi. Terumi Mei era aquela mulher fabulosamente rica, de cintura fina e pernas longas, uma beleza madura de primeira linha. Ela foi praticamente uma das investidoras originais em sua ascensão à proeminência. Quando ele chegou a Keri, ela lhe deu várias missões, grandes e pequenas, e finalmente conseguiu um contrato de trabalho de longo prazo entre ele e a vila, o que se provou uma grande oportunidade para ele. Ele não era nem de perto tão poderoso naquela época quanto era agora, mas durante sua estadia em Keri, graças ao apoio de Terumi Mei, ele ganhou uma fortuna. Esse foi um dos principais degraus em sua rápida ascensão, então ele sempre teve uma ótima impressão dela. Senshi aproximou-se com um largo sorriso, olhou Terumi Mei de cima a baixo e provocou-a. E aí, se não é minha querida irmã Mei, o que te traz a Como? Você não está me procurando, está? Tem alguma missão para mim? Terumi Mei, num tom carregado de ressentimento, respondeu. Estou aqui por você sim. Se não, quem apareceria neste lugar à toa, cercado por esses brutamontes? Terumi Mei claramente não tinha nenhum interesse nesses homens, altos e musculosos. Em seu sonho de Tsukuyomi infinito, seu parceiro ideal sempre fora mais do tipo príncipe encantado. Suas palavras diretas fizeram com que tanto o quarto Raikage quanto o Killer Bee se irritassem profundamente. Nem Senshi nem Karin, porém, deram muita atenção ao comentário direto de Terumi Mei. Estavam mais surpresos com o fato de Terumi Mei ter entrado na brincadeira. Desde sua estreia, Senshi usará aquela mesma saudação inúmeras vezes, e nunca ninguém havia respondido daquela forma. Mais importante ainda, ele perguntara casualmente se havia missões, e de fato receberá uma na hora. Se Terumi Mei não estivesse apenas brincando, então ela teria vindo especificamente aqui para cuidar dele, em outras palavras, para lhe dar um emprego. Imediatamente Senshi abandonou seu jeito brincalhão, adotando um sorriso mais profissional. Irmã Mei, qual é a sua missão? Terumi Mei apenas soltou um leve e olhou para Senshi com um ressentimento persistente. Isso o deixou perplexo. Quando foi até Keri, ele só tinha pegado o dinheiro dela, não o coração, certo? Então, por que aquele olhar estranho? Qualquer um poderia facilmente interpretar errado. Felizmente, ela não disse nada muito chocante. Em vez disso, foi direto ao ponto com sua reclamação. Senshi, dentre as 5 grandes vilas Shinobi, nós, de Keri, fomos os primeiros a formar uma parceria estratégica com vocês, certo? Já colaboramos diversas vezes no passado, e ambos os lados se beneficiaram. Claramente, temos uma base sólida e muitas histórias de sucesso trabalhando juntos. Então, por que vocês não priorizaram Kerigakuri desta vez? As perguntas de Terumi Mei pegaram Senshi de surpresa. A rigor, ela tinha razão. Entre as 5 grandes vilas foi de fato Keri que o empregou primeiro. Eles lhe deram muito apoio. Tanto o ancião Genji quanto Terumi Mei eram empregadores generosos e que não economizavam, e no geral, ótimos para se trabalhar. Mas antes que ele pudesse explicar, Terumi Mei insistiu. Recentemente, desde que você se tornou conselheiro de missões de Kumo, nosso Keri foi profundamente afetado. Muitos clientes que costumavam nos procurar para missões agora estão migrando para Kumo. Você não acha que me deve uma explicação? Killer Bee olhou primeiro para Senshi, depois para Terumi Mei e confirmou suas suspeitas. Um instante antes, ele sentirá que havia algo rolando entre os dois. Agora tinha certeza de que existia uma conexão especial entre eles. Ele fez o gesto de um rap e improvisou um verso. E aí, Uzumaki Senshi, você não é nada mal. Confesse e nos diga, quando você fisgou o Mizukage? Conte-nos a verdade sem rodeios, nada de mentiras ou falsidades. Você cumpre missão após missão, pensa nela ou não? O coração da Mizukage pertence inteiramente a você, então vamos lá, diga que você também a ama. Se você falar como eu falo, o coração dela se abrirá para você e horror. Embora Killer Bee estivesse falando bobagens, Senshi ficou perplexo da mesma forma. Após ficar momentaneamente sem palavras, Senshi mostrou um sinal de positivo para Bee. Uau, Bee, isso foi incrível. Yeah. Após obter a aprovação de Senshi, Killer Bee se sentiu ainda mais inspirado e preparou um segundo verso. Ele planejava presentear Senshi com algumas rimas duplas incríveis para provar que era o padrinho do rap do mundo Shinobi. Mas antes que Bee pudesse continuar, o quarto Raikage falou. Bee, já chega.
Senshi é nosso conselheiro de missão, e o Mizukage está aqui tentando recrutá-lo. Pare de falar sobre um relacionamento. Eles não têm nada. Tendo perdido 1,1 bilhão de rios certa vez, o quarto Raikage tornou-se extremamente cauteloso com qualquer indício de risco financeiro. Senshi era lucrativo para a vila. Terumimei viu o mesmo potencial e queria convencê-lo a ir embora. O Raikage não estava disposto a permitir isso. Por um instante, Terumimei também congelou ao ouvir os comentários de Bi. Por mais estranho que parecesse, embora o rap dele fosse um completo disparate, ela percebeu que, no fundo, queria saber as respostas. Mesmo assim, não era o momento. Havia assuntos mais urgentes a tratar. Então Terumimei se virou para Senshi e disse: quando se trata de nomear um conselheiro de missão para uma vila, espero que vocês também considerem Kiri. Senshi esfregou o queixo. Não é que eu tenha me recusado a priorizar Kiri, foi como quem me procurou primeiro. Quando eu estava em Kiri, ninguém mencionou um cargo como conselheiro. Mesmo assim, se vocês quiserem me contratar para a mesma posição lá, não é impossível. Mas vocês precisam entender que eu tenho um laço profundo com o Raikage e o Bi. Eles são como irmãos queridos para mim. Se eu me tornar conselheiro de Kiri, isso pode criar problemas para eles então. Antes que Senshi pudesse terminar, Terumimei o interrompeu decisivamente. Entendi. Ela estalou os dedos e Shoujuro imediatamente avançou com um pesado baú cheio de dinheiro. Ao ver isso, Senshi suspirou admirado. Uau, Terumimei evoluiu muito. Antes, ela não passava de uma rica e ingênua, mas agora consegue praticamente prever todos os meus pensamentos. Karin ajeitou os óculos, seus grandes olhos estudando Terumimei atentamente. Ela pressentiu que aquela mulher não era uma personagem simples, ela conseguia ler Senshi como um livro aberto. O acordo, porém, foi interrompido quando o quarto Raikage se aproximou e rosnou. Mizukage, não permitirei que faça isso. Nosso Kumo já contratou Senshi. Você deveria voltar. Terumimei apenas esboçou um sorriso de escárnio, seu rosto impecável demonstrando total desprezo. Raikage, você claramente não entende nada do Senshi. Como que para confirmar seu argumento, Senshi disse com justa convicção ao Raikage. Irmãozão, eu só assinei um contrato de trabalho com você. Não é um contrato vitalício de venda do meu corpo. Se você quiser um acordo de exclusividade, isso será cobrado à parte. Hahaha. Ao ouvir isso, Terumimei não conseguiu conter o riso. Ela tinha uma expressão do tipo eu já esperava por isso. Há algum tempo, quando os remanescentes da névoa sangrenta estavam causando problemas em Kiri, eles desencadearam um ataque de fúria da Três Caudas. Ela ficou completamente descontrolada, e Terumimei estava ansiosa e impotente para detê-la. Se Kiri tivesse tentado lidar com a situação sozinha naquela época, o custo em vidas teria sido inimaginável. Justo quando Terumimei estava em desespero, Senshi interveio. Ele subjugou a Três Caudas com um poder devastador, derrotando-a de forma tão completa que deixou uma cicatriz psicológica permanente, ela nunca mais atacou. Testemunhando seu poder aterrador, porém inspirador, durante aquela luta, Terumimei gravou a figura heroica de Senshi em sua mente. A princípio, ela o via apenas como um homem poderoso e confiável, nada mais. Após uma breve estadia em Kiri, ele partiu. Logo depois, porém, enviou um clone de madeira de volta ao mercado negro de Kiri para realizar missões de coleta, enquanto também cumpria as encomendas de longo prazo da vila. Quando seu verdadeiro eu partiu, os remanescentes da névoa sangrenta começaram a se agitar novamente. Esses encrenqueiros eram uma constante dor de cabeça para Terumimei, até que ela percebeu que o clone de madeira do homem era tão confiável quanto ele. Cada vez que os remanescentes tentavam algo, eram prontamente esmagados. Com a ajuda dele, eles erradicaram os últimos vestígios da Era da Névoa Sangrenta de forma rápida e abrangente. Feito isso, Kiri se transformou da névoa sangrenta em uma névoa aberta, e não enfrentou mais obstáculos internos. Terumimei, por sua vez, devido à sua força e contribuições, foi unanimemente nomeada como a quinta Mizukage pelo ancião Genji e o resto da vila. Como todo cidadão de Keri, Terumimei sentia grande gratidão por Senshi. Embora mais tarde tenha trabalhado principalmente com seu clone de madeira para ajudar Kiri a superar diversas crises, ela percebeu que, se até mesmo seu clone era tão forte e confiável, seu corpo real devia ser ainda mais. Com o tempo, ela passou a admirá-lo cada vez mais com uma pitada de admiração romântica. Ao ver o irreverente Senshi novamente, Terumimei pensou imediatamente, se eu pudesse convencê-lo a ir para Keri. Com seu poder atual, absolutamente dominante entre os shinobi, ele traria benefícios incomparáveis para sua vila. Segurança. Com Senshi por perto, praticamente ninguém no mundo shinobi conseguiria infligir danos sérios à névoa. 2. Prestígio e lucro. Sua fama trairia ao mesmo cenário missionário próspero que como agora desfrutava. 3. Capacidade incomparável de resolução de problemas. Keri poderia contratá-lo para qualquer desafio aparentemente insuperável durante o desenvolvimento do jogo. Ele poderia, sozinho, impulsionar Keri a se tornar a principal vila shinobi. Com esses pensamentos resolvidos, ela prontamente fez uma oferta de emprego de longo prazo para Senshi. Para capturar Senshi, ela só precisava ir direto à isca que ele mais gostava, missões. Bem, Keri decidiu contratá-lo, com um salário anual de 150 milhões de ryu, como nosso conselheiro de missão. Senshi estava radiante. Nunca se tem renda de comissão ou pontos de missão demais. Embora atualmente tivesse poucos ou nenhum, igual no mundo shinobi, a maior ameaça era realmente o clã alienígena Otsutsuki. Enquanto os mais fracos talvez não fossem um problema, ele próprio possuía um selo karma, os Otsutsuki tinham um chefe supremo, Otsutsuki Shibai, que havia devorado incontáveis mundos para evoluir a algo incompreensível.
Senshi duvidava que fosse forte o suficiente para enfrentá-lo ainda. Mais um motivo para continuar fazendo missões, continuar fortalecendo seu grupo mercenário e extrair trapaças mais poderosas do sistema. Só assim ele poderia permanecer completamente seguro. Após ouvir a proposta de Terumi Mei, ele fez, com prazer, um pedido adicional. Irmã Mei, assim que eu me tornar conselheira de Keri, você se importaria de me ajudar a conseguir alguns benefícios também? Ela concordou sem hesitar. Sem problema. Se for benéfico para você e para Keri, quaisquer que sejam seus pedidos, eu os atenderei. Radiante, Senshi pensou. Tem que ser a irmã Mei rica, discreta, direta e linda. É sempre um prazer só de olhar para ela. Então, assentiu com a cabeça. Estou dentro. Ao vê-lo concordar, o rosto delicado de Terumi Mei iluminou-se com um sorriso satisfeito. Ela estalou os dedos novamente e entregou o pesado baú a Senshi. Um instante depois, mensagens do sistema passaram pela mente de Senshi. É missão de emprego a longo prazo aceita. Cliente, Terumi Mei. O objetivo, servir como conselheiro de missão da Keri. Recompensa, 150 milhões de ryu por ano. Classificação da missão, S. Bônus de missão, 150 mil pontos de emprego mais um super sorteio. Ele acabará de ganhar mais 150 milhões, além de 150 mil pontos. E ainda conseguiu um sorteio excelente. Senshi não poderia estar mais feliz. Ele olhava para Terumi Mei com muito mais simpatia agora, não apenas por sua beleza, mas porque ela estava a caminho de rivalizar com Orochimaru como sua principal protetora. Além disso, ao contrário de Orochimaru, que lidava com transações pontuais, Terumi Mei estava por trás de todo o Keri e do país da água, com recursos muito mais estáveis e abundantes. Após aceitar o pagamento, Terumi Mei disse com um sorriso doce. Muito bem, então. Vamos voltar juntos para Keri. Senshi hesitou. Agora mesmo? Ele ainda tinha uma missão inacabada em Kumo, capturar a besta com cauda. Balançando a cabeça, ele respondeu. Irmã Mei, ainda não terminei aqui. Tenho uma missão em Kumo que preciso concluir primeiro. Com uma leve carranca, Terumi Mei perguntou. Quanto tempo vai demorar? Ele pensou por um segundo antes de responder francamente. Se tivermos sorte, serão apenas alguns minutos. Se não, quem sabe? Ainda não sei onde está meu alvo. Com isso, Terumi Mei relaxou a testa. De qualquer forma, ela não estava com pressa. Keri estava mais estável e pacífica do que nunca. Um dos clones de madeira de Senshi permanecia lá, e ela podia se dar ao luxo de esperar um pouco em Kumo até que ele terminasse sua missão. Tudo bem. Vou esperar você aqui no Kumo até terminar. Depois voltaremos juntos. Senshi ficou surpreso por ela estar disposta a esperar. Ele estava prestes a se oferecer para enviar um clone de madeira para escoltá-la de volta, mas se Terumi Mei não se importava em esperar, ele definitivamente não tinha objeções. Para os irmãos Abe, o Raikage e Bi, havia boas e más notícias. A boa notícia, Senshi ainda não havia sido levado por Terumi Mei. A má notícia, em breve muito provavelmente ele seria. Ainda assim, era perfeitamente natural. Se a Mizukage estava usando seus encantos femininos, além de um contrato lucrativo de longo prazo, como a maioria dos jovens ninjas poderia resistir? Enquanto o quarto Raikage permanecia ali franzindo a testa para Senshi e Terumi Mei, Bi teve outra ideia. E aí, irmãozão, eu não estava certo? Mizukage e Senshi, eles são uma dupla e tanto. Omoi fica sozinho e derrama uma lágrima, mas não é nada demais, então não se preocupe. Omoi, mestre, pelo amor de Deus, obrigado, mas por favor, pare. O Raikage, com as veias saltando, rugiu. Bi, não é hora para fofocas. Senshi está prestes a ser levado por Terumi Mei. Bi fez seus gestos característicos e respondeu com: irmãozão, se acalma, se acalma. Podemos chamar Darui, convoque uma reunião agora mesmo. Apesar das falas ridículas de Bi, o Raikage e seus homens entenderam exatamente o que ele queria dizer. Eles precisavam de uma reunião de emergência para descobrir como manter Senshi em Kumo. Assim, enquanto Senshi se dirigia ao centro de atribuição de missões para verificar quais missões ainda restavam, o Raikage retornou ao seu escritório com seus principais assessores para uma discussão urgente. Ao chegar ao centro de missões, Senshi descobriu que não havia mais missões de alto nível naquele dia, ele já havia concluído todas. Ao perceber isso, Karin sorriu radiante. Senshi, não há mais missões, então podemos fazer uma pausa, certo? Embora ela gostasse de viajar e fazer missões com ele, eles ainda não tinham tido tempo de explorar Kumo. Agora que as missões de alto nível do dia estavam concluídas, eles podiam relaxar e se divertir um pouco. Após pensar um pouco, Senshi assentiu. Ele vinha exigindo bastante deles ultimamente, então um pouco de descanso não faria mal. Karin, erguendo uma pequena mão, exclamou. Senshi, eu quero ir a uma fonte termal. Senshi não apresentou objeções. Claro. Nesse instante, Terumi Mei, que havia permanecido em silêncio ao lado, se pronunciou com um sorriso. Uma fonte termal? Eu topo. Minha viagem até aqui foi bem cansativa, preciso relaxar. Senshi lançou um olhar para Karin, que estava com os olhos arregalados, e depois voltou a olhar para Terumi Mei. Sem problema. Na verdade, gostaria de lhe pedir um pequeno favor. Considerando seu crescente afeto por Senshi, a mente de Terumi Mei divagou sobre algumas possibilidades, não totalmente apropriadas. Um favor que ele me pede. Enquanto estamos na fonte termal, se ele realmente quisesse algo tão ousado, ela deveria recusar? Ou talvez, seus pensamentos se atropelaram. Nas fontes termais da aldeia, Terumi Mei olhou para Shoujuro e Ao. Vocês dois podem fazer o que quiserem agora, eu vou entrar sozinho. Como seus guarda-costas, eles não podiam exatamente segui-la até a área feminina. Mesmo assim, permaneceram nas proximidades, em alerta do lado de fora, caso algo acontecesse. Lá dentro, Terumi Mei se preparava mentalmente, sem saber como reagir caso Senshi realmente tivesse um certo tipo de favor em mente. Mas o plano real de Senshi era bem diferente. Após verificar as configurações, ele entregou Karin a Terumi Mei.
Irmã Mei, você poderia ajudar a Karin a se limpar? Ela está começando a cheirar mal. Karin reagiu com irritação. Quem está fedendo é você, Senshi. Eu estou cheirando muito bem. E de fato, Karin sempre se orgulhou de sua higiene diária. Senshi estava apenas brincando com ela. Ela olhou para Karin confusa, murmurando para si mesma. Só isso? Este é o favor que ele esperou especificamente para me pedir na fonte termal? Felizmente, ela não deixou escapar nenhum mal-entendido embaraçoso. Caso contrário, teria passado uma grande vergonha. As instalações termais de como tinham áreas separadas para homens e mulheres, divididas por divisórias de madeira. Não era exatamente a prova de falha se alguém estivesse determinado a espiar, mas era suficiente para circunstâncias normais. Então Terumi Mei levou Karin até a piscina feminina, enquanto Senshi foi para a área masculina, puxando Idan consigo, já que Idan não podia se afogar. Ele simplesmente o jogou na água. Vestindo um roupão, Senshi mergulhou na água quente com um suspiro de alívio. Num canto da piscina masculina, além do campo de visão direto de Senshi, outra figura também se divertia, um homem de meia-idade com uma vasta cabeleira branca. Ele usava uma bandana com kanji, que significa óleo. Além de ninja, ele também era escritor. Em nome da coleta de material para escrita, ele já havia se acostumado a espiar o lado feminino das fontes termais mistas ou ao ar livre. Senshi estava fechando os olhos para relaxar quando percebeu, pelo canto do olho, alguém levantando lentamente a cabeça por cima da divisória de madeira, evidentemente tentando espionar o banheiro feminino. Senshi, ele está falando sério? Ele percebeu imediatamente que o homem estava tramando algo. Terumi Mei e Karin estavam ali perto. Não havia a menor chance de ele deixar um voyeur escapar impune. Levantando a mão, Senshi canalizou raios com a intenção de paralisar o intruso por 1 ou 2 horas. Estrondo. Um raio azul crepitante cruzou o horizonte. Para surpresa de Senshi, o homem de cabelos brancos e protetor de testa com óleo desviou-se com a velocidade de um raio. Mal teve meio segundo para se mover e escapou do impacto. Com um rolamento evitou o raio, apoiou-se em uma das mãos e encarou Senshi. Senshi ficou estupefato. Até mesmo um raio casual disparado por ele hoje em dia era letal para ninjas comuns. Não era todo dia que alguém conseguia se esquivar com tanta destreza. De pé em meio ao vapor, com uma expressão severa, o homem de cabelos brancos era ninguém menos que Jiraiya, um dos lendários Sannin. Fixando o olhar em Senshi, Jiraiya falou em voz baixa e desagradada. Ei, você estava tentando me matar agora há pouco? Usando um jutsu tão poderoso com tanta naturalidade? Senshi olhou fixamente para o protetor de testa com óleo, tentando entender como funcionava. Então, deu um largo sorriso. Ora, se não é Jiraiya, um dos Sannin. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 97. As palavras de Senshi pegaram Jiraiya de surpresa. Ele nunca tinha visto aquele ninja em particular antes. Além disso, naquele breve instante, Jiraiya não conseguiu associar a outra pessoa a nenhum arquivo de inteligência. No entanto, ao vê-lo, o outro homem imediatamente o reconheceu. Essa capacidade de coletar informações foi realmente impressionante. Mas no campo da inteligência, Jiraiya nunca foi de ficar para trás. No instante seguinte ao reconhecimento de Senshi, Jiraiya também começou a analisar os dados de Senshi. Jiraiya avaliou Senshi cuidadosamente e ponderou em silêncio. A cor do cabelo dele indica em grande parte que ele pertence ao clã Uzumaki. Aquele jutsu de liberação de relâmpago que ele acabou de usar provavelmente foi concluído no instante em que pisei na pedra. Ser capaz de liberar uma técnica de liberação de relâmpago tão poderosa e tão rapidamente demonstra que ele possui habilidades muito avançadas nessa técnica. Quando a análise de Jiraiya chegou a esse ponto, ele já havia formado algumas conjecturas em seu coração. Jovem, membro do clã Uzumaki e altamente habilidoso em liberação de relâmpago. Recentemente, ele também tem atuado em Kumogakure. Um ninja que preenche todos esses critérios. Só existe um. Ele é ninguém menos que a famosa figura do mercado negro, Uzumaki Senshi. Ao perceber isso, Jiraiya olhou para Senshi e disse, não é à toa que suas habilidades de liberação de relâmpago são tão profundas. Você é Uzumaki Senshi, que conquistou uma reputação considerável em diversos mercados negros. Senshi não ficou surpreso por Jiraiya o ter reconhecido. Você poderia questionar a força de Jiraiya, mas não sua capacidade de reunir e analisar informações. Ele já possuía uma reputação considerável no mundo shinobi. Se Jiraiya não o reconhecesse, o título de rei da informação de Jiraiya soaria vazio. Assim que foi reconhecido por Jiraiya, Senshi deu uma risadinha e disse, como esperado do Lorde Jiraiya, capaz de me identificar imediatamente, mesmo sem eu estar usando nada. Sua fama é bem merecida. Seu título de rei da inteligência lhe cai como uma luva. Jiraiya não entendeu por que Senshi se dirigiu a ele de forma tão formal. Mesmo assim, do ponto de vista de Jiraiya, o comentário de Senshi foi bastante agradável. Ele sempre se orgulhou de sua capacidade de coletar informações. Ao ouvir os elogios de Senshi, Jiraiya caiu na gargalhada. Hahaha. Não subestime minha rede de inteligência. Em termos de inteligência, estou bastante confiante. Ao ouvir isso, Senshi exibiu um sorriso igualmente confiante. Que coincidência, Lorde Jiraiya. Quando se trata de inteligência, talvez eu seja ainda mais confiante do que você. Eu não só sei a grande maioria das informações que você sabe, como também sei por que você apareceu aqui, o que você tem feito todos esses anos viajando pelo mundo ninja e qual é a sua missão a longo prazo. Para você, cada uma dessas 3 informações é mais secreta que a anterior, e praticamente ninguém mais poderia saber todas elas. Estou certo? De fato, nenhum outro shinobi no mundo ninja poderia saber todas as 3 informações sobre Jiraiya. No entanto, Senshi a sabia. Quanto ao motivo de Jiraiya ter aparecido em uma fonte termal ao ar livre, bem, parafraseando um ditado, uma raposa não engana ninguém escondendo o rabo. Quanto ao seu verdadeiro propósito em vagar pelo mundo ninja durante todos esses anos, era encontrar uma certa pessoa com quem compartilhava uma relação extraordinária.
Além disso, Jiraiya tinha outra missão especial de longo prazo, que também era encontrar uma pessoa, a criança do destino, que o grande sábio sapo havia mencionado. Depois de ouvir Senshi, Jiraiya não conseguiu conter o riso novamente. Ha. Exatamente como você disse, essas 3 informações são praticamente impossíveis de alguém saber com certeza. Mesmo assim, você afirma com absoluta convicção que também as conhece. Isso não soa como um completo absurdo? O fato de Senshi tê-lo reconhecido à primeira vista, sem nunca o ter visto pessoalmente antes, era prova de que Senshi possuía habilidades de inteligência muito apuradas. Mas afirmar que ele também tinha conhecimento dessas 3 informações altamente confidenciais soava absurdo. Como um ninja renomado por seu trabalho de inteligência, Jiraiya há muito tempo tinha como instinto, algo profundamente enraizado em seus ossos, ocultar suas próprias informações pessoais. Além disso, ele era um dos lendários Sannin de Konoha, o maior especialista em inteligência do mundo ninja e o sábio dos sapos do Monte Myoboku. Como seus segredos puderam ser descobertos tão facilmente? Assim, Jiraiya encarou Senshi com confiança, completamente incrédulo. Se por algum milagre Senshi conseguisse nomear corretamente os 3 itens secretos, Jiraiya poderia muito bem lhe conceder o título de melhor especialista em inteligência do mundo ninja. Jiraiya riu gostosamente e perguntou: muito bem então, por que eu vim a esta fonte termal? Até um tolo como Idan poderia adivinhar isso. Valia a pena usar como teste? Então, depois que Jiraiya perguntou, Senshi não hesitou nem um pouco. Pelo que pude apurar, você é autor de vários livros de grande sucesso e atualmente está publicando a série Jardim dos Amassos em formato de folhetim. Para produzir obras literárias de maior qualidade, você frequentemente percorre diversas fontes termais ao ar livre, coletando material no local. Fazendo uma pausa, Senshi fingiu ajustar óculos inexistentes na ponte do nariz e continuou. Então, a verdade é óbvia. O verdadeiro motivo da sua visita às termas é dar uma espiada no lado feminino, para poder coletar inspiração criativa. As palavras de Senshi causaram um grande choque em Jiraiya. As habilidades de inteligência do homem à sua frente eram aterradoras. Ele não só sabia que Jiraiya era autor de vários best-sellers, como também sabia exatamente qual obra ele estava escrevendo no momento. Ele também sabia que Jiraiya viajava frequentemente para outros lugares para realizar pesquisas no loco. E ele percebeu imediatamente o verdadeiro motivo de Jiraiya estar ali. Estava claro como água. Uma rede de inteligência como essa era quase inconcebível. Jiraiya não pôde deixar de se perguntar se alguém havia pago a Senshi para coletar seus dados pessoais, daí o profundo conhecimento que Senshi tinha dele. No entanto, Jiraiya nunca confirmou nem negou a explicação de Senshi. Mas ao não confirmar nem negar, ele estava tacitamente admitindo. Ainda assim, se Senshi tivesse sido contratado explicitamente para investigar as informações de Jiraiya, não seria surpreendente que ele soubesse desses detalhes. Afinal, Jiraiya sempre escondia sua verdadeira identidade. Ele nunca usou a técnica de transformação para se ocultar. Esses fatos seriam fáceis de descobrir. Mas antes, Senshi havia mencionado que além dessa informação de baixo nível, ele também sabia 2 segredos de primeira classe sobre Jiraiya. Isso era muito mais difícil de acreditar. Jiraiya simplesmente não conseguia acreditar que Senshi também soubesse desses 2 segredos. Olhando para Senshi, Jiraiya perguntou seriamente: você realmente conhece o meu verdadeiro propósito em viajar todos esses anos, assim como a minha missão a longo prazo? Ao ser questionado, Senshi deixou de lado o tom jocoso e respondeu seriamente: você tem viajado para encontrar alguém com quem tenha uma conexão especial. Sua missão a longo prazo também é encontrar alguém, só que uma pessoa diferente. Ao ouvir isso, a expressão de Jiraiya não mudou nem um pouco, mas seu coração disparou como uma tempestade furiosa. A primeira informação sobre voyeurismo não era importante, mas estes 2 últimos estavam longe de ser triviais. Se Senshi realmente conhecia esses 2 segredos, Jiraiya não pôde deixar de se perguntar: existe algo neste mundo que Senshi não saiba? Jiraiya passou muitos anos vagando pelo mundo ninja sob o pretexto de coletar material para escrever. Na realidade, ele estava procurando por 2 pessoas específicas, e Senshi estava completamente certo sobre isso. A primeira pessoa que de fato tinha uma relação especial com Jiraiya era seu companheiro de equipe. Não Tsunade, mas seu colega de estudos, Orochimaru. Quanto à segunda pessoa, aquela por trás de sua missão de longo prazo, essa era a criança do destino. O fato de Senshi ter identificado esses 2 assuntos ultrasecretos de uma só vez provou que suas habilidades de inteligência superavam as de Jiraiya. Ele não tinha ideia de como havia obtido tais informações. Ao perceber isso, a expressão de Jiraiya tornou-se sombria, e ele continuou encarando Senshi, ponderando sobre as verdadeiras intenções deste. Percebendo a expressão tensa de Jiraiya, Senshi acenou levemente com a mão. Não me entenda mal, não tenho segundas intenções. Você já deve suspeitar porque exibi minhas habilidades de coleta de informações. Ele realmente não sabia. Então, mais uma vez começou a analisar a situação. Uzumaki Senshi, a lenda do mercado negro, o missão terrorista. Entendi. Ele deve estar aqui para se apresentar, oferecendo seus serviços. Se Jiraiya passou tantos anos sem conseguir encontrar Orochimaru, talvez ele precisasse de uma rede de inteligência mais poderosa. Senshi alegava possuir habilidades superiores em coleta de informações. Quanto à busca pela criança do destino, isso era uma questão de destino, não de inteligência. As informações de Senshi por si só não ajudariam a encontrar essa pessoa. Caso contrário, o grande sábio sapo do Monte Myoboku poderia simplesmente contratá-lo. Portanto, a única conclusão lógica: Senshi estava oferecendo seus serviços, na esperança de que Jiraiya o pagasse para encontrar Orochimaru. Mas será isso possível? Jiraiya, o autoproclamado mestre ninja número 1 em inteligência, não teve sorte em encontrar Orochimaru. Será que Senshi conseguiria fazer melhor? Mesmo assim, depois de pensar um pouco, Jiraiya decidiu tentar. Senshi, você tem certeza de que pode me ajudar a encontrar essa pessoa?
Senshi exibiu um sorriso confiante. Claro, você está procurando por Orochimaru, não é? Jiraiya havia evitado deliberadamente mencionar o nome Orochimaru para ver se Senshi estava apenas blefando. Por outro lado, Jiraiya também tinha um relacionamento forte com Tsunade, então talvez ele estivesse realmente procurando por ela? O que Jiraiya não sabia era que se não fosse pela interferência de Senshi, na linha do tempo original, teria havido um período em que ele foi designado para encontrar Tsunade. Ele também não fazia ideia de que se tivesse chegado a Komogakure um pouco mais cedo, teria testemunhado Senshi subjugando Orochimaru sozinho. Nesse ponto para Senshi, encontrar Orochimaru não era uma questão de se ele poderia simplesmente capturá-lo quando quisesse. Jiraiya franziu a testa. Tem certeza de que consegue localizar Orochimaru? Senshi deu de ombros casualmente. Claro. Apesar de ter acabado de demonstrar habilidades formidáveis em inteligência, Jiraiya ainda parecia cético. Pensando nisso, Senshi continuou. Muito bem, vamos fazer assim, para que possamos trabalhar juntos a longo prazo. Vou te oferecer um desconto especial de amizade para este primeiro trabalho. Vou te cobrar 10 milhões de ryu para que você possa conhecer Orochimaru. Que tal? Ele suspeitou que não tinha ouvido direito. Por apenas 10 milhões de ryu, Senshi poderia trazer Orochimaru bem na sua frente? Isso era algum tipo de piada? Na mente de Jiraiya, Orochimaru não é alguém que possa ser capturado por meros 10 milhões. Enquanto Jiraiya refletia sobre isso, Senshi também fazia alguns cálculos mentais. Inicialmente, ele pretendia cobrar 100 milhões de ryu, mas não pôde. Como lenda do mercado negro e modelo para o setor, ele precisava seguir a ética profissional e evitar cobrar preços abusivos. Foi completamente diferente de quando ele capturou Orochimaru para os irmãos Abe. Eles queriam o dinheiro de volta e pretendiam espancá-lo. Jiraiya só queria encontrá-lo para uma conversa. Obviamente, a dificuldade era significativamente menor, então a taxa também deveria ser menor. Após uma breve pausa, Jiraiya falou, você não está brincando comigo, está? Apenas 10 milhões de ryu e Orochimaru aparecerá? Ele meio que esperava que Senshi trapaceasse, transformando-se em Orochimaru e embolsando os 10 milhões. Mas Senshi respondeu com a maior confiança. Dada a sua habilidade em coletar informações, você deve estar muito familiarizado com o meu histórico. Até hoje não houve uma única missão que eu não tenha conseguido concluir. Na verdade, a partir do momento em que você me contrata, pode considerar o trabalho concluído. Porque não importa qual seja a tarefa, se eu aceitar, é como se estivesse finalizada. Ao ver como certos Senshi pareciam estar se comportando, e relembrando todas as informações conhecidas sobre ele, Jiraiya começou a hesitar. Ele passou anos procurando e ainda não havia encontrado Orochimaru. Se 10 milhões resolvessem o problema, talvez valesse a pena tentar. Jiraiya finalmente se decidiu. Tudo bem, eu te pago 10 milhões de ryu para te contratar. Traga Orochimaru aqui para que eu possa conhecê-lo. O que acha? E missão aceita. E cliente, Jiraiya? O objetivo, trazer Orochimaru aqui para que Jiraiya possa conhecê-lo. Recompensa, 10 milhões de ryu. Classificação da missão, Rank S. Recompensa, 10 mil pontos de emprego. Senshi ficou radiante. Com Orochimaru por perto, seria um pagamento fácil. Bastava puxá-lo, jogá-lo na frente de Jiraiya e embolsar 10 milhões. No mundo ninja, as oportunidades de ganhar dinheiro com tanta facilidade eram pouquíssimas. Por dentro, Senshi não conseguia deixar de se maravilhar com a generosidade indireta de Orochimaru. Nossa, o irmão Cobra é uma verdadeira mina de ouro. Ele não só tem 1,7 ou 1,8 bilhão de ryu e pode me contratar para uma missão a qualquer momento. Como também continua me ajudando a ganhar dinheiro com os outros, como os irmãos Abe antes, e agora o Jiraiya também. Contando 100 milhões dos irmãos Abe mais o trabalho desta vez, Orochimaru efetivamente criou 110 milhões de ryu para mim. E se contarmos o tempo em que ele me ajudou a fazer publicidade do produto na frente da Conan, então a contribuição dele foi ainda maior. Nesse ritmo, vai ser difícil para ter um Mimei superar Orochimaru como minha cliente mais bem paga. Enquanto isso, na Terra da Água, nos arredores de Kirigakure, uma das figuras usava a técnica de cintilação corporal para fugir o mais rápido possível de Kirigakure. Essa figura era Orochimaru, que havia desenvolvido o medo de Senshi, após ser subjugado diversas vezes. Pá, pá, pá. Ele atravessou a floresta correndo, cada piscada de olhos cobrindo uma grande distância. Quando finalmente reduziu a velocidade para um ritmo normal, já não havia qualquer menção a Kirigakure. Orochimaru olhou em volta para se certificar de que havia deixado o lugar para trás definitivamente. Não faz muito tempo, ele esteve em perigo real aproximar-se de Kirigakure sem informações adequadas, quase sabotou uma das missões de Senshi, colocando em risco seu histórico impecável. Mesmo agora, ele ainda sentia um medo persistente. Senshi já era assustador o suficiente. Pior ainda, Karin, sempre à espreita ao lado de Senshi, o tinha em sua lista negra. Se ele tivesse feito Senshi falhar em uma missão, Karin com certeza teria persuadido Senshi a matá-lo várias vezes só para extravasar sua raiva. Durante aquela corrida frenética, Kabuto quase desmaiou tentando acompanhar o ritmo. Ele simplesmente não conseguia entender por que Orochimaru tinha tanto medo de Senshi. Afinal, Senshi era um homem de negócios honesto que cumpria suas missões. No entanto, Orochimaru o considerava um pesadelo pessoal. Por fim, Orochimaru decidiu descansar à beira de um rio, dizendo a Kabuto, acamparemos aqui esta noite e retomaremos a viagem pela manhã. Kabuto acenou com a cabeça respeitosamente. Mas no segundo seguinte, Orochimaru desapareceu novamente. Ele ficou ali parado, exasperado.
De novo não. De fato, no momento em que Orochimaru sentiu aquela familiar sensação de tontura, ele soube exatamente quem era o responsável. Ele está fazendo isso de novo. Deve ser alguma nova travessura da parte do Senshi. Enquanto era arrastado, Orochimaru não pôde evitar praguejar mentalmente. Drogas, Senshi, você não pode encontrar outra pessoa para incomodar. Naturalmente, ele não diria isso em voz alta depois de aparecer. Ao ver Senshi mais uma vez, ele apenas reclamou, Senshi, e agora? Você fica me puxando para lá e para cá sem parar. Senshi sorriu. Irmão Cobra, eu não tinha muita escolha. Há uma encomenda, e ela exige a sua presença. Assim que Orochimaru ouviu isso, suspeitou que fosse apenas mais uma propaganda fácil no mercado negro, outra demonstração para algum cliente. Ele lançou um olhar casual por cima do ombro e avistou Jiraiya, que o encarou em completo choque. Ele exclamou com um palavrão, caramba, é mesmo o Orochimaru. Orochimaru lançou um olhar de desdém casual para Jiraiya e soltou uma risada condescendente. Ele nunca teve muita consideração por seu antigo companheiro de equipe, e agora que possuía a fruta Yamata no Orochi, juntamente com o Byakugan e o Sharingan, seu desprezo por Jiraiya era ainda maior. Orochimaru deu uma risada fria e disse, então você se voltou para o Senshi, é? Deve ter sido ideia do Danzou? Ele não fazia ideia do que Danzou tinha a ver com aquilo. Parecia que lhe faltava alguma informação crucial. Orochimaru fez mais alguns comentários zombeteiros e então se virou para Senshi. Quanto essa comissão paga? Ele queria ver se era um trabalho importante ou algo trivial. Será que ele poderia desistir antes do prazo? Senshi sorriu radiante. Desta vez é fichinha, apenas 10 milhões. Eles só queriam que vocês dois se conhecessem. Ao ouvir 10 milhões, Orochimaru relaxou completamente. Por aquela pequena taxa, devia ser uma tarefa simples. Senshi tinha dito que eles só precisavam se encontrar, então obviamente a missão já estava cumprida. Então Orochimaru disse rapidamente, então seu trabalho está feito, certo? Senshi assentiu com a cabeça. Sim. Irmão Cobra, pode ir. Imediatamente Senshi bateu palmas, invocando um portal em forma de vórtice de energia vermelho escura atrás de Orochimaru. Hehe. Orochimaru deu um sorriso irônico para Jiraiya, virou-se e entrou no portal, desaparecendo num instante. Jiraiya, espere, é só isso? Num piscar de olhos, Orochimaru desapareceu. Jiraiya nem sequer tinha conseguido dizer uma palavra quando Orochimaru foi mandado embora. Senshi estendeu a mão para Jiraiya. Obrigado pela sua preferência. 10 milhões de ryu, por favor. Ele ficou completamente sem palavras. Não foi uma tarefa fácil demais? Senshi simplesmente trouxe Orochimaru e o mandou de volta imediatamente. Mas mesmo que Jiraiya quisesse reclamar que a tarefa não havia sido cumprida, a missão era de fato deixar Jiraiya encontrar Orochimaru, e isso realmente havia sido cumprido. No entanto, isso não foi nada satisfatório. Ele não conseguiu falar com Orochimaru em momento algum. O único benefício real que obteve foi o conhecimento de que Senshi realmente podia invocar Orochimaru a qualquer momento. Mesmo assim, Jiraiya não se recusou a pagar, ele entregou um cheque de 10 milhões de ryu. Depois disso, ele disse para Senshi, droga, eu nem disse uma palavra antes de você mandá-lo de volta. Como isso é aceitável? Senshi sorriu. Você nunca especificou que queria uma conversa. O pedido era apenas para encontrar Orochimaru. Você o encontrou, não é? Jiraiya achou o raciocínio de Senshi irritante e impossível de refutar. Ele precisava de mais do que apenas ver o rosto de Orochimaru. Ele precisava falar com ele. Então Jiraiya insistiu, isso não vai funcionar. Eu preciso falar com Orochimaru. Senshi respondeu, é mesmo? Jiraiya ficou apreensivo com a possibilidade de Senshi recusar. Senshi fingiu estar preocupado e esfregou os dedos. Ele percebeu que aparentemente o laço profundo entre Senshi e Orochimaru era medido puramente por dinheiro. Jiraiya suspirou. Quanto? Quanto preciso pagar para que você traga Orochimaru aqui novamente, desta vez para que eu possa conversar com ele direito? Nesse instante, o rosto hesitante de Senshi se iluminou. Sem problema algum, meu amigo. Por apenas 100 milhões de ryu, eu resolvo isso. Você pode falar com ele o quanto quiser. 100 milhões não era nada barato. No entanto, se Jiraiya contabilizasse todo o tempo que já havia gasto viajando pelo mundo em busca de Orochimaru, o custo de oportunidade provavelmente ultrapassaria 100 milhões. No fim, Jiraiya aceitou. Senshi, eu te pago 100 milhões de ryu. Deixe-me ver Orochimaru novamente, e desta vez permita-me realmente falar com ele. E missão aceita. E cliente, Jiraiya? Objetivo, fazer com que Jiraiya encontre Orochimaru e tenha uma conversa normal. Recompensa, 100 milhões de ryu. Classificação, ranking S. Bônus da missão, 100 mil pontos de emprego. Por dentro, Senshi comemorou. Orochimaru é realmente uma dádiva sem fim. Desta vez, foram mais 100 milhões, além de 100 mil pontos de emprego. Enquanto isso, Orochimaru, que Senshi acabará de teletransportar, estava relaxando à beira do rio com Kabuto, tendo decidido acampar ali naquela noite. Capítulo 98. Nagato não recusou Konan imediatamente. Desde que a Megakuri deixou de estar isolada e começou a cooperar com Kusagakuri, deixou de parecer tão misteriosa para o mundo exterior. Naturalmente, a organização Akatsuki, ativa em a Megakuri, também deixou de ser tão secreta quanto inicialmente. Principalmente porque Senshi e Kakuzu, vestindo trajes da Akatsuki, estavam aceitando missões como loucos. Só os dois já atraíram inúmeros olhares para a Akatsuki. Atualmente em Amegakuri, não existe nenhum segredo absoluto a respeito da existência da Akatsuki. E para concretizar o plano final da Akatsuki, será sem dúvida um longo processo. Para garantir que o plano corra bem, a Akatsuki precisa de mais pessoal, de sangue novo.
Além disso, os membros periféricos têm apenas um conhecimento muito limitado sobre a Akatsuki, já que algumas crianças da aldeia, assim como as do abrigo para refugiados, querem se juntar à Akatsuki, então que se juntem. No entanto, Nagato tinha vaga sensação de que ele, o líder da Akatsuki, estava prestes a ser transformado no Amekage por Senshi e Konan. A alta torre em Amegakuri praticamente se tornará o prédio do Amekage. Agora, Amegakuri não só possui um sistema de missões bem organizado que garante os interesses básicos do shinobi de nível inferior e médio, como também tem Kusagakuri como parceira. Ambas as vilas se beneficiam do intercâmbio mútuo, e o padrão de vida dos moradores em ambos os lugares continua a melhorar. Além disso, o próprio Nagato tem refletido bastante e tomado decisões a respeito do desenvolvimento da vila. Amegakuri agora possui até mesmo sua própria academia shinobi, e o corpo docente é extremamente competente. Senshi enviou um grande número de seus clones de madeira para lecionar na Academia Shinobi de Amegakuri. Além disso, Amegakuri abriga o maior abrigo para refugiados de todo o mundo shinobi, aceitando incondicionalmente todas as pessoas sem teto. Agora, até mesmo as crianças de Amegakuri estão ansiosas para se juntar à Akatsuki. Konan veio especificamente para pedir a opinião de Nagato sobre esse assunto. Ela realmente parece querer que ele também cuide do trabalho do Amekage. Nagato até previu que em breve, Konan poderia voltar para discutir com ele que tipo de missões seriam apropriadas para essas crianças que se juntaram à Akatsuki. E se essas crianças que se juntaram à Akatsuki fossem organizadas em esquadrões de 3 homens, cada um liderado por um membro central da Akatsuki como Jounin Sensei? Nagato balançou a cabeça apressadamente para afastar os pensamentos. Quando a Amegakuri e a Akatsuki começaram a se comportar de forma tão anormal? Não, isso não está certo. Talvez seja mais preciso dizer que eles cresceram de forma semelhante a outras vilas shinobi. Ao pensar nisso, Nagato não pôde evitar soltar um longo suspiro. De qualquer forma, o plano final da Akatsuki está prosseguindo de forma constante. Não há necessidade de se envolver em todos esses outros detalhes. Ele então disse a Konan: se as crianças de Amegakuri e as crianças no abrigo para refugiados quiserem se juntar à Akatsuki, que se tornem membros periféricos. Ao ouvir isso, Konan ficou bastante feliz. Ela percebeu que aquelas crianças realmente queriam se juntar à Akatsuki, e ela não queria voltar com notícias decepcionantes. Agora que Nagato havia concordado, ela planejava preparar os mantos negros com nuvens vermelhas da Akatsuki para aquelas crianças. Em breve, talvez todos em Amegakuri estejam vestidos assim. Nesse momento, Nagato falou novamente: você parece estar de muito bom humor? Konan não respondeu diretamente à pergunta de Nagato, mas em vez disso perguntou: Nagato, você gosta do estado atual de Amegakuri? Ao ouvir isso, Nagato ficou em silêncio por um breve momento. Como líder da Akatsuki, havia certos princípios sobre os quais ele jamais abriria mão. Mas ele teve que admitir que a Amegakuri de hoje se parecia muito com o que ele havia imaginado, seu ideal. Em Amegakuri, agora até os mais pobres podem ter um abrigo temporário que os proteja do vento e da chuva. Ninguém morrerá de fome simplesmente por ser pobre. Mesmo refugiados sem nada, contanto que cheguem a Amegakuri, podem sobreviver. Ele, Senshi e os outros membros poderosos da Akatsuki podem proteger Amegakuri com sua força formidável. Pode-se dizer que as pessoas em Amegakuri agora não apenas vivem bem, mas suas vidas continuam melhorando. A vila está se desenvolvendo rapidamente. Todas as indústrias estão criando empregos para que todos possam viver com dignidade. A nova geração de crianças pode frequentar a Academia Shinobi de Amegakuri gratuitamente. Coisas assim eram inimagináveis no passado. No entanto, em vez de dizer explicitamente se gostava do estado atual de Amegakuri, Nagato simplesmente disse: Amegakuri não está ruim agora. Ao ouvir essas palavras, Konan não pôde deixar de esboçar um leve sorriso no canto da boca. Ficou claro que Nagato estava satisfeito com o estado de Amegakuri, mas não estava disposto a alterar o rumo estabelecido pela Akatsuki. Então o que ele escolheu dizer foi simplesmente que Amegakuri não é ruim. Naturalmente, Nagato notou o leve sorriso nos lábios de Konan, mas não respondeu. Ele não queria continuar a mesma discussão que tiveram antes. Konan também não se demorou para conversar mais com Nagato. Vou preparar as vestes das crianças agora, disse ela. Nagato acenou levemente com a cabeça, mas quando Konan estava prestes a sair, ele a deteve com um olhar preocupado. Ele atuava simultaneamente como líder da Akatsuki e como Amekage de fato, e simplesmente havia coisas demais para administrar. Enquanto seu corpo real conversava com Konan, seu pen do caminho Deva, conversava com Sazori. E com Sazori, havia uma questão que exigia a ajuda de Konan. Então ele disse a ela: Konan, espere. Cerca de 20 minutos antes, no terraço da torre central de Amegakuri, Sazori, controlando sua marionete Iruko, encontrou Pen e falou sem rodeios: Pen, por um tempo não poderei aceitar as missões designadas pela organização. Preciso me afastar do grupo por um período. Pen ficou surpreso. Sazori, você quer deixar a Akatsuki? Não exatamente. Sazori negou qualquer desejo de se retirar da Akatsuki. Então continuou: só preciso suspender as missões temporariamente para que eu possa me concentrar no estudo das técnicas de marionetes e aprimorar minha arte. Pen, o que está acontecendo? Por que os membros da Akatsuki continuam agindo de forma estranha? Senshi e Kakuzu são 2 viciados em trabalho que completam missões sem parar. Além das tarefas designadas pela Akatsuki, Orochimaru parece estar realizando missões extras. Possivelmente porque Senshi ganhou muito dinheiro, Orochimaru também se interessou seriamente em ganhar dinheiro. Zetsu desaparece por 10 dias seguidos, e nas raras ocasiões em que reaparece, está carregando uma bolsa enorme fazendo sabe-se lá o quê. O Shigaki Kizami também está agindo de forma estranha. Sempre que Senshi está em Amegakuri, Kizami se recusa terminantemente a aceitar missões, resmungando algo sobre não ousar sair do campo de visão de Senshi. Ele afirma que pode nunca mais voltar vivo se afastar demais.
Até mesmo a Konan, a mais normal, ficou um pouco estranha. Primeiro, ela tentou convencê-lo a alterar o plano original. Agora, ela está agindo como conselheira do Amekage. Não faz muito tempo, ela estava falando em deixar aquelas crianças entrarem para Akatsuki. Quanto ao aliado da Akatsuki, Uchiha Madara, ele está totalmente incomunicável. Ah sim, Uchiha Itachi também parece ter desaparecido. Ambos os Uchihas estão desaparecidos? E agora Sasori, membro de longa data da Akatsuki, quer tirar uma licença para pesquisar arte de marionetes. O que está acontecendo com a Akatsuki? Quando começaram tantas mudanças? Após uma breve pausa, Pen perguntou: Sasori, por que essa decisão repentina de se afastar da Akatsuki por um tempo e se concentrar em seus bonecos? Sasori respondeu sem hesitar: sinto que meu poder está muito aquém do dos outros membros da Akatsuki. Não importa se é o recém-chegado Senshi ou Orochimaru, que está na organização há muito tempo, mas passa todos os dias trancado em seu laboratório. Ambos me superam por uma margem muito grande. Isso abalou minha fé na minha própria arte. Ao ouvir isso, Pen respondeu imediatamente: a situação de Senshi é especial, então não se compare a ele. Quanto a Orochimaru, o motivo de sua força ter aumentado tão rapidamente não se deve apenas ao treinamento pessoal. Senshi o ajudou. Ele ficou surpreso ao descobrir que o poder extraordinário de Orochimaru aparentemente vinha de Senshi. Para confirmar, Sasori perguntou: Pen, você disse que o poder de Orochimaru ficou tão forte por causa de Senshi? Pen assentiu com a cabeça. Sim. Neste momento, a Akatsuki precisa de toda a mão de obra possível, então não há como Pen simplesmente deixar Sasori abandonar as missões. Ao ouvir as palavras de Pen, Sasori ficou pensativo. Mas o caminho de desenvolvimento de Orochimaru não combinava com ele nem com seu senso de estética artística. Ele quer continuar a se fortalecer e aprimorar suas habilidades artísticas. Só existem dois caminhos a seguir: ou atualize e aprimore seus fantoches existentes, ou desenvolver outras completamente novas. Antes que Sasori pudesse esclarecer que tiraria um tempo para pesquisar novos bonecos, Pen sugeriu significativamente: Sasori, não será fácil alcançar um grande avanço em sua arte de manipulação de bonecos em curto prazo. Se você quer ganhar poder rapidamente, pode procurar Senshi. Sasori ficou surpreso com isso, lembrando-se dos eventos na entrada de Komogakure, onde vira Orochimaru em uma batalha dominante contra os irmãos Abe. Ele também testemunhou a naturalidade com que Senshi apareceu e trouxe Orochimaru de sabe-se lá onde. Pelo que parece, Senshi é realmente muito poderoso e possui muitas técnicas incríveis. Suas habilidades com marionetes que antes pareciam suficientes, agora claramente precisam ser aprimoradas depois de tudo que ele viu. Se nem ele próprio está convencido da sua própria arte, como poderá convencer os outros de que a sua arte é suprema? Enquanto Sasori se sentia inclinado a pedir ajuda a Senshi, Pen falou novamente em tom sério: ir até Senshi para ficar mais forte pode ser a melhor opção. Mas esteja ciente, Senshi é um shinobi peculiar. Suas ações são difíceis de prever. Se você o abordar sem preparo ou determinação, algo desagradável poderá acontecer. Portanto, recomendo que você o conheça melhor antes de fazer qualquer coisa precipitada. Caso contrário, poderá se meter em problemas. Sasori parou para refletir. Ele não entendia por que haveria problemas ao lidar com alguém que supostamente era seu camarada na Akatsuki. Ele perguntou diretamente: aquele cara Senshi tipo Kakuzu ataca os próprios companheiros de equipe? Desta vez, Pen ficou em silêncio por um bom tempo. Não é exatamente que Senshi ataque membros da Akatsuki, mas ele pode fazer algo bizarro com eles. Pen se lembrou de como Kakuzu foi torturado tão brutalmente que ficou emaciado, e agora tem o Idan. Senshi praticamente arrasta Idan para todos os lados, e Idan é atingido por raios com tanta frequência que poderia muito bem ser um nativo de Komogakure. Como Sasori era um veterano da Akatsuki, Pen realmente não queria que ele sofresse um destino muito miserável. Então, percebendo a ânsia de Sasori em procurar Senshi para um rápido aumento de poder, Pen o lembrou severamente: Sasori, existem coisas neste mundo muito mais terríveis e dolorosas do que a morte. Não procure Senshi a menos que esteja totalmente preparado. Suas palavras causaram um certo arrepio em Sasori. Se até Pen diz isso, então Senshi realmente deve representar alguns riscos sérios. Enquanto Sasori refletia sobre esses pensamentos, Pen se pronunciou mais uma vez: a propósito, o antigo parceiro de Senshi, Kakuzu, está indo para Iwagakure em uma missão. Kakuzu precisa de um parceiro no momento. Você pode ir junto. No caminho, você poderá aprender mais sobre Senshi com ele. Ao ouvir isso, Sasori pensou por um momento e então assentiu. Ele não se importava de fazer dupla com Kakuzu. Não se incomodava em trabalhar com Kakuzu, que parecia bastante direto. Na câmara de suporte de vida, Nagato desviou sua atenção da conversa entre Pen e Sasori e dirigiu-se novamente a Konan. Konan, Zetsu encontrou um ninja muito promissor em Iwagakure, alguém adequado para nossa organização. Vou enviar Sasori e Kakuzu juntos para recrutá-lo. Já conversei sobre isso com Sasori. Vai encontrar Kakuzu e coordene tudo. Konan assentiu com a cabeça e saiu. Kakuzu vinha passando a maior parte do tempo no mercado negro ultimamente, então encontrá-lo lá era a escolha óbvia. Entretanto, em Komogakure, ao lado de uma fonte termal, Orochimaru estava de braços cruzados, exibindo um sorriso sinistro. Do outro lado, Jiraiya observava Orochimaru atentamente, percebendo uma mudança sutil nele. Orochimaru parecia mais resoluto e confiante do que antes. Embora as habilidades abrangentes de Orochimaru pudessem de fato ser superiores às suas, Jiraiya não achava que ele estivesse tão atrás em termos de força bruta. Mesmo assim, Orochimaru o encarava o tempo todo com um olhar que se dedicaria a alguém mais fraco. Será que a força de Orochimaru aumentou tremendamente nos últimos anos? Mas isso era secundário. Após refletir um pouco, Jiraiya finalmente abordou o verdadeiro assunto. Orochimaru, retorne a Konoha.
Seus talentos não devem ser desperdiçados aqui. Se você estiver disposto a voltar com suas habilidades, poderá fazer muito para ajudar a aldeia a prosperar. Orochimaru soltou uma risada fria. E? Por que eu voltaria lá? Você realmente veio me ver só para dizer algo tão chato? Ele certamente não tinha intenção de retornar a Konoha. Deixando tudo de lado, como ele continuaria seus experimentos para fornecer a Danzou poderes do estilo madeira comparáveis aos do primeiro Hokage se retornasse? Nesse momento, Orochimaru só queria encerrar a conversa e ir embora. Ele sabia das intenções de Jiraiya, convencê-lo a voltar e servir a aldeia. Mas isso está de acordo com os interesses de Konoha, não com os dele. Fora da vila, ninguém restringe seus experimentos. Lá dentro, ele estaria sujeito às antigas limitações. Além disso, tendo cooperado muitas vezes com Senshi, ele agora possuía uma fonte de renda sólida e estava se fortalecendo em um ciclo autossustentável. Ele não precisava mais da proteção da aldeia nem de financiamento para pesquisas. Sua própria força era suficiente para garantir sua segurança onde quer que realizasse seus experimentos. Assim, a aldeia havia perdido seu encanto para ele. No entanto, durante a breve conversa, Orochimaru descobriu algo. Jiraiya realmente não tinha vindo por causa de Danzou. Então Orochimaru pensou em silêncio. Mesmo que Jiraiya tenha vagado por todos esses anos, ele ainda deve ter algum contato com a vila. Se for esse o caso, ele não pode estar completamente alheio a nada do que Danzou anda aprontando. Será possível que o enorme fiasco de Danzou ainda não tenha sido revelado? Para Orochimaru, aquilo era estranho. Ele havia enganado Danzou e roubado 1 bilhão de ryu, então como ninguém poderia ter descoberto? Mas aparentemente Jiraiya não sabia disso, ou certamente teria mencionado. A menos que Danzou realmente tenha conseguido esconder tudo sozinho? De fato, foi mais ou menos isso que aconteceu. Embora os outros 3 líderes do F4 de Konoha tivessem certeza de que Danzou era o principal suspeito pelo desaparecimento dos 10 bilhões do tesouro da vila, eles não tinham provas concretas. Enquanto Danzou se recusasse a admitir, eles não poderiam condená-lo. Portanto, Jiraiya não tinha ideia de que o bilhão de ryu roubado havia ido parar nas mãos de Orochimaru. Ele estava simplesmente tentando apelar para o sentimentalismo de Orochimaru. Jiraiya suspirou e continuou. Orochimaru, o terceiro Hokage, está velho agora. Ele está gradualmente perdendo a energia para lidar com os assuntos da vila. Os conflitos entre você e a vila não são irreparáveis. Se você estiver disposto a fazer algumas mudanças, a vila receberá seu retorno de braços abertos. Com sua inteligência você poderia fazer muito por Konoha, e o sensei ainda tem uma alta opinião de você. Havia outras coisas que Jiraiya não disse. Se Orochimaru realmente se arrependesse de seus pecados, ele poderia muito bem ser aceito e até mesmo alcançar uma posição de liderança importante em Konoha. Sua traição derivou principalmente de 2 coisas. Os experimentos proibidos que prejudicaram a vila e sua insatisfação quando o terceiro Hokage escolheu Minato em vez dele como 4º Hokage. Contudo, Orochimaru não se importava nem um pouco se a aldeia o aceitaria de volta ou não. O que realmente lhe importava era obter informações de Jiraiya. Então, após uma breve pausa, Orochimaru perguntou casualmente. Minha maior queixa em relação a Konoha, além do que é óbvio, sempre foi Danzou. Aliás, aquele velho ainda comanda a raiz. Jiraiya parecia confuso. Orochimaru e Danzou também estavam em desacordo? Ele respondeu honestamente, não tenho muita certeza sobre Danzou e a raiz. Mas quanto ao seu retorno, não precisa se preocupar com ele. Danzou também está velho. Daqui a alguns anos, ele se aposentará. Ele se feriu gravemente não faz muito tempo e ainda está no hospital. Orochimaru ficou surpreso que Jiraiya tivesse mencionado apenas a idade avançada e os ferimentos de Danzou, sem dizer uma palavra sobre o fiasco do bilhão de ryu. Isso sugeria que o roubo de Danzou realmente não havia sido revelado. Isso significava que Orochimaru poderia de fato tentar interagir com Konoha novamente. Em sua visão, Konoha e a riqueza do clã Sarutobi eram imensas. Se ele conseguisse fundos suficientes, poderia fazer Senshi realizar todo tipo de tarefa para ele. Assim, Orochimaru sentiu-se um pouco tentado com a ideia de restabelecer algum tipo de ligação com Konoha. Mesmo assim, manteve sua postura gélida. Vou pensar nisso. É tudo o que tenho a dizer hoje. Dito isso, Orochimaru se levantou e foi procurar Senshi para teletransportá-lo para longe dali. Apesar da frieza de Orochimaru, Jiraiya ainda ficou satisfeito. Orochimaru parecia, pelo menos em parte, disposto a considerar a possibilidade de retornar à vila, o que poderia ser uma grande vantagem para Konoha, caso acontecesse. Após sair da fonte termal, Orochimaru dirigiu-se a um restaurante próximo, do outro lado da rua, à procura de Senshi. Senshi, vendo Orochimaru retornar tão cedo, inclinou a cabeça com ceticismo. Já terminou? Não me diga que você simplesmente se levantou e foi embora no meio do caminho. Ele é meu irmão mais velho, pelo menos o trate bem. Orochimaru ficou completamente sem palavras, pensando silenciosamente, e eu sou o seu irmão cobra, não é? É claro que ele jamais diria isso em voz alta. Enquanto Senshi desfrutava de momentos de lazer em Komogakure, Konan e Sasori estavam em busca de Kakuzu. Após deixarem a torre central de Amegakure, eles vasculharam o mercado negro, mas ainda não o encontraram. Assim como Sasori, Kakuzu é um antigo membro da Akatsuki. Antes de Senshi se juntar à equipe, o único defeito real de Kakuzu era que às vezes, ele matava seus próprios companheiros. Mas desde a chegada de Senshi, Kakuzu não cometeu mais esse delito. No entanto, ele se tornou cada vez mais extremista em relação a outra coisa. Se não está entregando uma missão no mercado negro, está por aí completando uma. Sempre que Nagato precisa de Kakuzu para alguma coisa, ele nem sempre consegue contatá-lo imediatamente. Sasori seguiu Konan por um tempo, até que finalmente perguntou. Não podemos simplesmente dizer para o Kakuzu vir até nós. Nesse ritmo, quem sabe quanto tempo vamos ficar procurando? Konan sabia que Sasori não entendia como a Akatsuki funcionava atualmente.
Se eles mandassem Kakuzu procurá-los, quem poderia prever quantas missões mais ele conseguiria encaixar antes de aparecer? Então o melhor plano era pegá-lo no próprio mercado negro, ele teria que ir lá para entregar missões concluídas e pegar novas. Sem olhar para trás, Conan continuou em frente e disse, se você não quer perder tempo esperando, então siga-me direto para o lobby do mercado negro. As palavras dela deixaram Sasori sem palavras. Ele detestava esperar, especialmente depois do fiasco em Kumogakure, detestava perder tempo. Então não disse nada e simplesmente continuou com Conan até o saguão do mercado negro. De fato, Conan conhecia muito bem seus companheiros da Akatsuki. Eles chegaram à entrada bem a tempo de ver Kakuzu saindo, com uma pilha grossa de pergaminhos de missão na mão. Sasori, ao notar aquela pilha de encomendas, sentiu uma leve dor de cabeça. Kakuzu também havia passado por uma grande transformação. Ele costumava adorar fazer missões e ganhar dinheiro, mas não nessa escala. Kakuzu também os viu. Acenou brevemente com a cabeça em cumprimento e preparou-se para passar por eles em direção ao saguão do mercado negro para entregar suas tarefas. Espere, gritou Conan quando estava prestes a entrar apressadamente. Kakuzu parou frustrado e olhou para Conan. O que foi? Conan falou em seu tom calmo de sempre. Zetsu descobriu alguém em Iwagakure com potencial para se juntar a Akatsuki. Bem quer que você e Sasori cuidem do recrutamento. Kakuzu franziu a testa. Sério? Eu tenho que perder tempo com uma coisa dessas em vez de fazer missões? O Sasori não pode ir sozinho? Mas Conan não deu espaço para negociação. Essa é a ordem. Junte suas coisas e saia com Sasori. Kakuzu abriu a boca querendo recusar, mas não conseguiu. Afinal, aquilo vinha de Pen. Então ele disse a Conan e Sasori, esperem. Deixem-me entregar essas tarefas primeiro, e desapareceu rapidamente lá dentro. Pouco tempo depois, ele saiu novamente. A essa altura, Sasori não conseguia mais conter sua curiosidade. Kakuzu, o que aconteceu com você? Você costumava gostar de dinheiro, claro, mas não era tão extremo assim. Kakuzu deu de ombros. É por causa do Senshi. Acho que estou aprendendo com ele. Ultimamente, Kakuzu não estava apenas obcecado. Ele praticamente imitava tudo que Senshi fazia. Se não estava em uma missão, estava a caminho de uma. Sasori lembrou-se dos comentários enigmáticos de Pen sobre Senshi. Agora que ele viu como Kakuzu havia se tornado, começou a entender o que Pen queria dizer. Enquanto Sasori ponderava, Kakuzu reapareceu, confirmando que havia entregado todas as comissões. Ele olhou para elas e disse, vamos. Partiremos agora para recrutar aquele novato para Akatsuki. Sasori ficou surpreso. Neste exato momento? Você acabou de concluir um monte de tarefas. Não vai descansar primeiro? Kakuzu balançou a cabeça. Não precisa. Vamos embora agora. Sasori, ele simplesmente não conseguia entender por que Kakuzu era tão determinado. Ele acabará de completar pelo menos 50 missões consecutivas sem descanso, e agora queria ir direto para Iwagakure. Até Conan balançou a cabeça em silêncio, enquanto Kakuzu de repente pareceu se lembrar de algo. A propósito, Sasori, espere um momento. Vou aceitar uma missão de escolta no caminho. Posso aproveitar para ganhar alguma coisa. Sem esperar pela resposta de Sasori, Kakuzu correu de volta para dentro. Sasori sentiu-se completamente desesperado. Será que eu realmente quero pedir ajuda ao Senshi? Será que o preço vai ser muito alto? Kakuzu não demorou a retornar. Ele conhecia o mercado negro como a palma da mão, então foi fácil escolher as tarefas certas. Agarrando mais um punhado de pergaminhos de missão, ele declarou, a sorte está do meu lado. Recebi uma missão de guarda-costas de Amegakure para Iwagakure, além de algumas outras tarefas que posso fazer no caminho. Vamos logo. Ao partirem rumo a Iwagakure, viajando com uma caravana de mercadores, Sasori se deparou diretamente com as mudanças de Kakuzu. Kakuzu mal parou por um instante, partindo continuamente para completar missões secundárias. Se Sasori estava exasperado antes, agora estava sem palavras. Em certo ponto da jornada, eles estavam na parte de trás da caravana, viajando na última carroça. Kakuzu folheou novamente sua grossa pilha de pergaminhos de encomendas e disse a Sasori, guarde esses mercadores para mim, vou realizar outra tarefa. Já volto. Sem dar tempo para Sasori reagir, Kakuzu desapareceu com uma técnica de cintilação corporal. Ao vê-lo partir, Sasori sentiu-se completamente impotente. Ele percebeu que se quisesse perguntar sobre Senshi, a única chance seria durante os breves períodos em que Kakuzu retornava. Se esperasse muito, Kakuzu já estaria em mais uma missão. E como previsto, Kakuzu retornou meia hora depois, exalando um forte cheiro de sangue fresco. Antes que pudesse desaparecer novamente, Sasori disse rapidamente, Kakuzu, você realmente precisa de tanto dinheiro? Você não para um minuto. Kakuzu bufou. Ganhar dinheiro é divertido, mas não é meu único objetivo. Quanto ao descanso, por que eu desperdiçaria tempo precioso da missão com isso? Você não sabe que fazer missões é descansar? Você realmente deveria aprender comigo e dedicar o máximo de tempo possível às tarefas, em vez de deixá-lo passar sem fazer nada. Sasori, ele quase se engasgou com a lógica de Kakuzu. Se fazer missões é descansar, então o que é o verdadeiro descanso? Se ele tivesse perguntado, talvez tivesse recebido uma resposta bizarra. Kakuzu provavelmente diria que o verdadeiro descanso consiste basicamente em ficar deitado em uma sepultura, esperando a morte. Por sorte, Sasori não era tão fácil de distrair. Ele se lembrou do verdadeiro motivo de sua viagem com Kakuzu. Precisava de informações sobre Senshi. Sasori prosseguiu imediatamente. Você deve saber muito sobre Uzumaki Senshi, não é? Ao ouvir essas palavras, Kakuzu ficou visivelmente cauteloso. Ele não conseguia entender por que Sasori estava tão curioso sobre Senshi. Será que Sasori queria ser parceiro de Senshi? Isso seria problemático. Percebendo a relutância de Kakuzu, Sasori prosseguiu. Eu vi aquele cara em Kumogakure. Ele parecia tão obcecado por missões quanto você. Estou curioso sobre ele. Além disso, quero a ajuda dele para ficar mais forte rapidamente.
Nesse momento, Kakuzu baixou um pouco a guarda. Então Sasori não estava tentando fazer parceria com Senshi. Ele só queria um aumento de poder rápido. Que patético. Kakuzu zombou. Então você só quer ficar mais forte? Que objetivo fraco. Se isso é tudo que você tem, você não está qualificado para estar ao lado de Senshi. Você não está qualificado para ser sócio dele de jeito nenhum. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.